Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui de volta, na nossa mesa do Podmax para realizar o 35º Podmax, e a gente fica feliz por você estar aí do outro lado, agradecer a você pelo carinho, agradecer a você pela paciência que sempre nos assiste, agradecer ao Papai do Céu pela oportunidade de vida, de estarmos aqui, pedir para você que está com a gente, libera o nosso link, manda o nosso link para frente, distribui o link, se inscreve no nosso canal, dá aquela força para que a gente possa estar sempre chegando na tua casa, no teu televisor, no teu celular. Hoje nós temos um convidado ilustre, meu grande parceiro Orlean, proprietário da IP800. A gente hoje vai ter um bate-papo legal, vamos começar a conversar sobre muitas coisas bacanas. Isso é muito bom. Meu irmão, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado sempre por ter nos dado esse momento especial para falar ao nosso povo, falar ao Brasil hoje. Agradecer a todos que estão conosco nessa noite. A gente é grato a Deus pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco a respeito do que a gente trabalha. E aí eu vi muitos podcasts aqui nesse lugar, cara, coisa fantástica, o povo falando super bem e assim, mostrando realmente o que eles fazem no dia a dia. E a gente hoje foi convidado, estamos felizes demais de estar aqui com você, com esse povo aí do outro lado. Junto e misturado. Beleza, tamo junto. Demais. Cara, eu sempre começo o meu bate-papo querendo saber quem é o meu convidado. Talvez algumas pessoas conheçam, mas a grande maioria não conhece. Daí é interessante que a gente sempre pergunta, eu quero saber quem é o Orlean, cara. Fala pra nós. Cara, Marcos Orlean. Cara, sou baiano, por que pareça, baiano. Eu sou de Itamaraju, na Bahia, mas vim para Pacajá muito cedo, com 8 anos de idade. Então eu me sinto muito pacajaense, muito paraense e feliz com isso. Eu estive na Bahia só depois de 35 anos que eu tinha vindo aqui. E aí eu vim para o Pará para ficar mesmo e sou apaixonado por essa terra. Marcos Orlean é um cara que estudou no Aloysio Ló, aqui em Pacajá. É um cara que teve o primeiro emprego em Pacajá, o cara que chegou aqui no ano de 88 e viu a primeira política, não vamos falar disso, mas viu a primeira política, a emancipação do município. Foi fantástico poder acompanhar o Pacajá no decorrer do tempo. E o Marcos Orlean é um cara trabalhador, aprendi desde muito cedo com minha família a trabalhar. A gente veio do campo, como muitos vieram, que aqui passaram, sou feliz por isso. E só a partir dos 9 anos de idade que eu vim para morar realmente na cidade de Pacajá. E aí veio o tempo de trabalho diferente. Verdade. Tu chegou em 88, eu cheguei em 87. Aí, eu sou um pouquinho mais velho que você. Não fala que não, eu sou jovem, muito jovem. Você é uma criança ainda. Uma criança. Henrique, dá uma olhada na mensagem que eu te mandei bem. A gente sempre conversa com as pessoas, é um bate-papo descontraído, é um diálogo legal, porque a gente vai estar sempre trocando ideia. Não ficou legal não, viu, Henrique? Mexe nele de novo. Aqui é ao vivo, cara. Não, às vezes isso é bom, ao vivo é bom. Só dá uma... Isso, dá uma... Vai ajustando. Vai ajustando, é assim mesmo. Não, mexe no plug da base, não da mesa. Então assim, olha, você me falou, você chegou aqui ainda criança, né, cara? Criança. Quando chegou, tá fazendo barulho ainda, mexe de novo pra nós aí, por favor. Tira ele do lugar. Não, só tira ele do lugar. Coloca ele na base, coloca ele em cima da mesa pra nós aí. Tira a base. Isso, pronto. Ó, funcionou. Agora sim. Tá vendo aí? Ao vivo é assim, cara. Ao vivo é bom. Ali eu tô nas transmissões aí, acaba a pilha, gente, peraí um pouquinho. Traz a pilha, por favor. É assim, cara. É bom, cara. Não é fácil fazer ao vivo, não, viu? Não é fácil. É mais difícil. É muito mais difícil. Gravado você corrige. Você gravou, você vai lá e faz a correção. É desse jeito. Mas é muito difícil. Tá, então assim, quanto tempo você já está aqui no Pacajá? Você já falou que você já tem o quê? 37 anos. De Pacajá, né? Você falou que veio da Bahia, tu nasceu na Bahia, tu veio direto da Bahia para cá ou não? Direto da Bahia para cá. E a gente tem um tempo até limitado, porque foi bem interessante. Meu pai veio, meu avô, conheceu a região, e nesse conhecer a região tem algo bem interessante, porque eu estava enfermo na época, estava doente na época, e aí meu pai mesmo assim teve a ousadia de vir para o Pará, e era muito difícil essa região. Mas mesmo assim ele, não, vamos para o Pará, apaixonou pelo Pará, e disse, não, vamos para o Pará. E eu saí do hospital, e dentro de poucos dias depois que eu saí do hospital, eu vim para Pacajá, num lugar que não tinha recurso. Tu tinha o quê? Eu tinha 6 anos, 5 para 6 anos. Quando chegou no Pacajá, você veio direto para o interior, para Vicinal, ou não? Nós ficamos no bairro Tosete, por uns 40, 60 dias. O bairro Tosete era muito pequeno. E meu avô estava comprando uma fazenda. E aí só fomos para a fazenda depois de 60 dias, 90 dias, porque tinha que organizar a papelada. Na época ele comprou fazenda no 305.
E no 305 ali, a nossa família se estabeleceu. Até hoje, muita gente da minha família mora no 305. Aí ficamos na zona rural até o ano de 91, que meu pai teve um problema muito sério de saúde. E nesse problema de saúde, ele teve que deslocar, não dava mais para trabalhar na época, deslocou e veio para a cidade. E aí eu começo a minha vida urbana. Aí eu comecei a minha vida urbana. Dá uma vida de chave legal. Mudou muita coisa. Mudou muita coisa. Muita coisa. Isso é bacana, cara. Cara, Ornelas, a questão de formação, tu tem alguma faculdade, tem alguma coisa, ou não, ou tu é igual o Karl Marx? Casado. Que aprendeu na raça. Casado. Cara, interessante essa pergunta, Cal. Eu casei com 19 anos e assim, eu estava estudando na época, e aí eu parei de estudar e não terminei o segundo grau. Eu estava concluindo o segundo grau e eu parei ali, né? Então, assim, eu não tenho formação acadêmica. A formação é no braço mesmo, é no dia a dia, trabalho e a experiência. A prática, a experiência, cara, soma muito. Soma muito. Faz toda a diferença. Eu até comentei com você, mas você está no bate-papo, falei da minha história, né? Sim. Em 2001, foi 2002, eu morava em Belém e perdi uma oportunidade de emprego naquela época de R$5.000 por mês porque eu não tinha um certificado. Tem esse lado ruim, né? Tem o lado ruim. É ruim assim, porque assim, quando a gente tem o conhecimento e não tem um certificado, faz muita falta. Infelizmente, às vezes o cara tem um certificado, mas não tem o conhecimento e arruma emprego. Eu gosto muito, Cal, daquela história da teoria e a prática. Sim. Essa teoria e prática, então a escola ela não é diferente. Eu acho que se a pessoa, hoje, quem está ouvindo a gente, por exemplo, a meninada está ouvindo a gente, se tem a oportunidade de fazer a teoria, enquanto está nas casas dos pais, que é estudar, para depois praticar, vai errar menos, né? Eu creio que vai errar menos. Agora, assim, o braço, quando você vem mesmo assim, disposto a trabalhar, aprender a trabalhar, e vem de uma família que está ali sempre, sabe, pegado muito cedo, você termina aprendendo também a trabalhar, mesmo sem a formação. Dá mais trabalho, eu creio que dá mais trabalho. Eu dou conselho aos meus filhos que formem. Formem primeiro, depois... Deu certo. Entendeu? Porque assim, Ornelas, eu saí de casa do meu pai muito novo, 16 anos de idade, você é um cara que começou a trabalhar cedo também, ainda criança. Então, assim, eu perdi muitas oportunidades de emprego, não por falta de conhecimento, mas por falta de papel na parede. Certificado. Faz falta. A gente tem que ter essa consciência. E hoje é muito mais fácil estudar. Muito mais fácil. Tá tudo à palma da mão, né? A gente vira pro lado, tá o celular. Então, eu cheguei aqui e teu filho estava estudando. Então, é isso que a gente tem que colocar para a juventude. E eu falo muito isso hoje no trabalho para as pessoas que estão comigo. Esse mês passado, teve um rapaz que veio trabalhar comigo. E foi interessante. Ele tem 17 anos, então é menor aprendiz. Eu falei para ele o seguinte: nós fechamos, você começa a trabalhar comigo. Só que ele estava fora da escola, com um compromisso. Qual é o compromisso? No início do ano que vem, você tem que ir lá, se matricular e voltar para a escola. Senão, não tem continuidade comigo. É bem importante ter esse zelo pelos nossos jovens. Não, e isso é necessário, cara, e entender, a gente tem que entender, porque é o seguinte, há um tempo atrás, o cara sem estudo, ele fazia muita coisa. Sim. Até o nosso tempo. Por exemplo, eu não tenho formação acadêmica, você não tem. Mas hoje em dia é muito mais difícil, cara. Se você não tiver conhecimento, se você não tiver papel na parede, certificado, fica difícil. Eu digo que o mercado de trabalho ele foi enxugando, né? Sim. Ele foi enxugando. E esse enxugar exige. Então tem exigência hoje no mercado. Por exemplo, eu estou falando de uma questão minha com a tua empresa, que a gente vai tocar mais para frente, e a gente vai ver que a gente mesmo exige do profissional que está chegando uma qualificação. Alta. Se não tem essa qualificação alta para padronizar a empresa, você não consegue ter um atendimento, você não consegue ter pessoas que respondam dentro da empresa e tenha o conhecimento para tocar a empresa. Você não consegue ter um RH de qualidade para fazer todo o trabalho. Então, é diferente. É diferente. Cara, fizemos esse primeiro bate-papo aqui. A gente vai falar um pouco agora sobre da vida de trabalhador Muito cedo, cara. O meu primeiro emprego... Qual foi o seu primeiro emprego? Fala pra nós aí. É de rir. Além de vender chopp. Vender chopp, Eu vendi... Bom, o meu primeiro emprego, Carlos, se for olhar, foi com meu pai, né? Foi na roça, fazer os serviços normal. Mas emprego meu, eu vendi chopp no Pacajá. Eu fiz parte de um imenso número de pessoas que fizeram isso. E entendi. O meu primeiro emprego, ele veio ali quando eu estava... Já com meus 14 anos, 13, 14 anos, eu comecei a trabalhar. Então eu trabalhei primeiro, eu trabalhei com Carl Reis, é uma família que eu tenho muito apreço. Eu trabalhei com o Zé Paraná um tempo, também coisa muito rápida. Mas o meu primeiro emprego mesmo, assim, de uma pessoa já com 18 anos, foi um trabalho público, que foi meu primeiro patrão verdadeiro, que eu digo, que foi o Pedro Rezende. Ele era prefeito na época e eu vim para somar com a equipe naquela época, entendeu? Engraçado. Minha paixão por carro nasceu lá atrás e o meu primeiro emprego na prefeitura foi como motorista. Então a paixão de carro é antiga, esse negócio da paixão por carro é um negócio bem antigo e
Eu sou um cara apaixonado por isso. E também, assim, eu vejo hoje a gente fazendo essas perguntas, a gente volta muito atrás e lembra de coisas que foi muito bom e somatório para hoje, para nossas vidas. Entendeu? Mas assim, a cada detalhe da vida da gente, olha, a cada detalhe na vida da gente, ele é um aprendizado. Sim. Eu costumo dizer que na abundância é muito fácil se viver e ter sucesso. Agora, na dificuldade, é onde você vai saber quem é quem. A minha vida de trabalho foi bem interessante porque eu sempre fiz o que eu gostava de fazer. Por exemplo, fazenda. Eu trabalhava com meu pai na fazenda e a gente não chama isso de emprego, mas era um compromisso. Então eu aprendi a trabalhar um pouco no campo, né? E quando eu vim para a cidade, meu pai trabalhou com açougue e nessa questão de açougue eu aprendi a trabalhar também. E aí quando eu vim trabalhar, a minha paixão era dirigir. Eu aprendi a dirigir muito cedo, eu aprendi a dirigir no ano de 96, entendeu? Então com 14 anos de idade ali eu aprendi a dirigir. E aí a gente foi, esse engajamento do tempo foi muito interessante porque isso me levou ao que eu trabalho hoje. A ligação do que eu fazia na minha infância me trouxe para hoje, para o momento que eu vivo. Mas é assim, cara, porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo. Em mim também foi isso. Eu vivi isso. Eu vivi o meio de mídia, eu vivi o meio de música, de rádio. Cara, eu lembro disso. Onde eu estou hoje? Fantástico. Onde eu estou hoje. Então, assim, quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. Eu lembro, cara, por exemplo, eu lembro do Safra da Terra. E aí tu vai lembrar muito bem porque tu tá lá dentro, introduzido ali dentro. E trabalhei com um grande parceiro seu na época, o Geleia, que ele era um palhaço, veio pra cá com circo. E eu não trabalhei com circo, mas eu trabalhei, ele era artesão. E eu acho que você lembra disso. Lembro. E ele tinha lá, eu tentei ser artesão, mas não levei muito jeito pra coisa, e terminei abandonando e fui pra uma outra área que não tinha nada a ver, entendeu? Mas foi bem interessante, foi muito somatório pra minha vida tudo isso. Porque assim, você consegue ter uma experiência que não tá dentro de uma única área. Eu sei que você tem que se especializar em uma área. Sim. E isso eu não abro mão disso. Mas você saber fazer de tudo um pouco ajuda muito. Ajuda, né? Não tem dúvida disso. E a senhora, falando na questão da venda de chopp, você vendeu chopp na rua? Vendi, cara. E foi lá que eu me tornei vendedor. E eu sou apaixonado por vendas. A tua primeira venda foi Minha primeira venda foi chopp. E o que acontece? Porque era muito difícil, e se a gente for analisar a vida do vendedor, o vendedor ele nasce vendedor. Sim. E aí, com esse nascer vendedor, eu vender chopp me levou a ser representante comercial. Então, assim, e eu lembro dos chopps que eu vendia aqui em Pacajá, muita gente, o pessoal dos Três Irmãos, eram, assim, pessoas que eu tenho, sabe, guardado. Por quê? Porque foi pessoas que valorizou isso quando eu era criança. E a minha venda de chopp teve um caso engraçado, na construção do hospital de Pacajá. Vendeu chopp lá? Vendi chopp lá. E engraçado que o cara me comprou o chopp, e aí os caras, era muita gente, ali tinha umas 50 pessoas trabalhando, 30, não sei, o menino, mas aí o cara todo pegou, e na hora que foi pagar não apareceu ninguém para pagar. E eu fiquei com prejuízo, cara. Foi mesmo. E no dia seguinte eu voltei lá. Eu falei, cara, eu vou vender de novo lá, eu vou achar o cara que me comprou, que autorizou todo mundo pegar. E no dia seguinte eu achei ele. Cheguei lá e falei, olha, ontem o pessoal pegou isso aqui, e não me pagou não. E aí chegou o encarregado da obra, e deu um esporro nesses caras, e eles me pagaram. Então me pagaram o de ontem e me pagaram o de hoje. E foi uma coisa interessante. Então eu aprendi uma coisa, você não tem que desistir. Olha a lição que fica nisso. Você não tem que desistir porque aconteceu algo de ruim na sua vida. Cara, seja persistente. Vai, briga. Essa briga é uma briga comercial, então briga da forma correta, você vai sair no lucro. Sim, vai sair ganhando, vai sair trabalhando da forma correta. É muito interessante ser persistente. E eu te falo uma coisa, Hans, nessa vida de hoje, seja empresarial, seja o que for, a cada coisa que você faz, você planta na tua mente, você vai ter um resultado lá na frente. Sim. Você vai se preparar. Porque assim, por exemplo, qual foi o teu primeiro trabalho? Foi vender chopp, a tua primeira venda. Sim. Aí depois você passou para o comércio, como você falou, você trabalhou com o Carl Reis, no Mercadinho Reis. No Mercadinho Reis. Né? Entendeu assim? E aí, exatamente. Aí vem todo esse contexto que hoje chega nesse resultado que você vive hoje. Isso. É a soma do tempo. Né? E assim, eu acho que eu acho que quando você vai fazer alguma coisa, ofereça o seu melhor. É sempre isso. Por exemplo, foi vendedor de chopp? Fui. Mas eu ofereci o meu melhor quanto vendedor de chopp. E isso eu coloquei na minha vida como meta em tudo aquilo que eu faço. É desenvolver um trabalho que seja gratificante não só para mim, mas para quem está recebendo também. E isso é importante, entendeu? Porque assim, cara, a gente
quando a gente vai se preparando, eu falo sempre isso, vai se preparando, a gente vai colhendo o fruto, a gente vai pegando o gosto para aquilo, a gente vai começando a entender que isso é legal. E outra coisa, quando a gente faz com amor, eu falo sempre isso. Sim. A gente não trabalha, a gente se diverte, a gente faz coisa que a gente gosta. Eu falo isso. Isso é interessante. É muito interessante, cara. É um negócio que muda a vida da gente. Seu primeiro patrão mesmo assim, o patrão, quem foi? Cara, meu patrão, se eu for falar, eu vou falar do Pedro Rezende. É um cara que somou muito na minha vida. É mesmo? E é engraçado, a história do Pedro na minha vida é muito engraçada porque, assim, é um cara que eu tenho como pai. E na área comercial, muito, porque o Pedro ele é muito exigente. Para quem conhece ele sabe que é muito exigente. Sim. E assim, quando eu fazia alguma coisa ali e eu era muito novo, então a cobrança vinha. E essa cobrança me fazia todo dia melhorar. Quando eu fiz aniversário de 40 anos, agora revelando a minha idade, foi bem interessante. Me fizeram essa pergunta. E ele estava presente no dia. E eu falei, eu queria agradecer muito o Pedro. O Pedro foi um pai comercial. Meu pai Sebastião Lopes, foi um cara que me ensinou de tudo. Ser honesto, ser íntegro. A minha mãe sempre implantou isso na nossa vida. Mas o Pedro, quando ele chegou na área, tipo assim, do primeiro emprego, do comercial, então eu estava na idade que eu precisava trabalhar de verdade. Pô, eu falei do Cal, mas o Cal me pegou menino lá para trabalhar. Era um menino que começa a trabalhar. Mas o Pedro me pegou na idade que eu já estava planejando meu casamento. Ele era prefeito na época? Ele era prefeito na época. Como funcionário público? Eu trabalhei como funcionário público. E aí, dirigindo? Motorista. Eu comecei. Era uma Kombizinha? Presta atenção, foi bem. Tu lembra, bem? Eu Sabe o que lembro. foi interessante? Eu fui pra garagem para trabalhar na garagem. Uhum. Na garagem do prefeitura. Então eu trabalhava num caminhão 820. Um caminhãozinho 820 que era. Eu não sei se era da associação. Tu tinha o quê? 18? Eu na tinha época? 18 anos. 18 anos. E aí o que aconteceu? Só que quando chegou lá, faltou motorista de ambulância. E eu fui motorista de ambulância por 1 ano e meio. Motorista de ambulância. Por acaso, que é o teu corpo. Eu fui para trabalhar em caminhãozinho, caminhonete, e de repente me colocaram para dirigir a ambulância, uma das ambulâncias. Era eu, trabalhava na época, o finado Gajob, o finado Jorjão. E tinha mais gente, lógico, eu estou lembrando desses, são pessoas mais antigas. Era o Chiquinho também? Chiquinho também. É. Cara que somou muito também. Já somou muito aí também. Com certeza. Um cara bom. Cara, o pessoal está mandando mensagem, né? Mandar um abraço. Abraçar o pessoal, nossos ouvintes que estão com a gente, o Jailson, grande amigo, empreendedor abençoado, Franciele, minha esposa. Vai ser especial, um homem abençoado. Isso vale muito, isso aí vale muito. Tá? Vale, é tua parceira, né, cara? Isso aí é. Gardel Ribeiro, bora ver, boa noite. O Guilherme Lemes Bandeira, que o meu filho está lá em Goiânia, esse caboclo aí. Meu amigo Guilherme, rapaz. Na hora que ele vier, nós vamos fazer um podcast, viu, Guilherme? Pronto, Guilherme, não foge não. Vamos falar. Ele correu de mim. Correu da vez passada. Você convidou a gente, ele não quis. Pois é, em julho ele correu. Agora, final do ano, ele se lasca comigo. Final do ano, a gente pega ele aqui. Eu vou amarrar ele aqui no pé da mesa. Lorena Lemos. Lorena, minha cunhada. Tá lá em Santarém. Lá em Santarém, viu? Lá em Santarém? Santarém, assistindo a gente. Lita Costa. Um abraço. Lita Costa foi irmã. Tá ligando com a gente. O Eli Carlos, grande empreendedor, parabéns pelos... O Eli Carlos é o narrador que tá comigo, que tá fazendo as transmissões comigo. Eu vi a transmissão que vocês fizeram no sábado. Você viu, né? Show de bola, cara. Ele é diferenciado. O Isaac Júnior. Isaac Júnior, ele foi gerente do Bradesco de Pacajás, cara. Lá em Rio Maria. Ele tá em Rio Maria, ele tá. Um abraço. Fui como cliente e consegui um amigo. Como cliente, tive confiança em todas as vezes que precisei. É muito bacana. Cara, isso aí é legal, né, cara? Isaac, um abraço, cara. Um abraço. Rony Clay Cunha. Rony Clay, meu gerente. Cara, o cara que... Rony. O Rony. Esse cara aí é um cara... Uma história muito bonita com a gente. A gente tem uma história muito legal, cara. Mas o Rony, né? O Rony tá com 12 anos comigo. Tá desde o começo, cara. Eu lembro. Esse cara olha, a Lita Costa, que a minha irmã tá dizendo que estudou junto contigo. Estudou junto comigo, Lita. Verdade. Tá vendo quanta história a gente tem? No podcast só. Josiel Brandão, dando boa noite, grande parceiro. Gabriel Santos. Jadson Schneider, mandando boa noite. Fabrício Hipólito. Cara, esse cara aí... Mas ele temos uma história assim, engraçada. Ele foi pro ramo de oficina, interessante, e assim, eu agradeço muito, ele tem muita confiança, o Fabrício é uma pessoa... Já fiz 2 podcasts com ele? Não, eu vi os 2. Mas eu vou fazer mais Fantástico. Eu acho que tudo isso que repetir ainda é pouco, tem muita experiência, tem muito conhecimento. E aí ele entrou na área de torno, e aí eu vendia filtro, eu era vendedor. E aí, cara, ele entrou, e depois ele olhou pra mim um dia e falou, cara, me compra tudo isso aqui, porque é o seguinte, não é o meu ramo é boi.
Meu ramo é estar lá no curral. Cara, parabéns, o cara é diferenciado, é um cara muito gente boa. Tá dizendo aqui, aí é meu amigo, é um homem que admiro, que graça. Não, esse cara Começou de baixo e hoje é exemplo de empresário. Muito bacana. Obrigado, Fabrício. Manda um abraço pro Fabrício e agradecer ele, né, cara? Cara, Nós vamos marcar agora, já fizemos 2 podcasts, que é um ciclo de podcast, que é 3 podcasts fazer com ele, que é um grande parceiro, falando da questão do melhoramento genético, aí falando de mineral, e agora eu vou fazer... esse dia me deu uma aula, cara. Passei uma hora com o Fabrício, eu não vi o tempo passar. Então, Fabrício, obrigado. Valeu mesmo, um abraço, meu parceiro. O Márcio Deikzik, é isso? Deikzik. Cara, outro cara, ele trabalhou comigo, cara, gente boa. O Gente Johnny boa demais. Maico, mandando boa noite, Rezende, pai e empresário incrível. O meu mais novo, Nicolas. É o Nicolas? Nicolas, um abraço, meu filho. Cara duro demais. Daqui a pouco você vai... Eu estudei com o filho dele e Vai. a Dona estuda com o filho dele. Tá vendo como é que é? É fechando o ciclo, entendeu? O Guilherme estudou com o Henrique, né? Estudou com o Henrique. E agora o teu filho estudou com a minha sobrinha, que é a irmã do Tá Henrique vendo? também. Fechamento. E ele estudou com a mãe. Ou seja, morar em Pacajá há muito tempo tem isso, né? Tem esse cruzamento de informação aí. Com certeza. Daqui a pouco a gente vai citar o nome do pessoal, o pessoal tá mandando mensagem. O pessoal pode mandar mensagem. Se quiser mandar pergunta por Leandro também. Vamos lá, estamos aqui. Estamos aqui para isso, Estamos tá aqui bom? pra isso. A feira de chopp, eu acho que foi isso. Tu vendeu passou quanto tempo, lembra? Isso aí foi muito rápido. Isso aí foi uma coisa assim de... Eu acho que eu trabalhei... Tu não aguentou o sol na muleira, né? Cara, o sol é outra coisa. Ganhei muito pouco. E o cara termina muito novo ainda desistindo. Mas foi uma experiência incrível, cara. Se voltasse no tempo, pudesse voltar, eu faria a mesma coisa para ganhar experiência. Tá, a questão do funcionário público, você até falou, a gente estava conversando sobre isso, né? Que você trabalhou com o Pedro na época, era prefeito. Isso. Você passou o quê na prefeitura na época? Cara, eu passei, eu acho que 3 anos com o Pedro. 3 anos. Foi 3 anos somatório. Olha, vou falar outra coisa aí que me ajudou muito. Até para entender, ou, por exemplo, tem algumas coisas que acontecem hoje com o colaborador ou o funcionário público, que a gente chama. Cara, e eu sei muito bem definir o que ele passa, porque a gente passa isso junto. Eu sei o que passa a gestão, porque eu trabalhei com o Pedro. E eu sei o que passa o funcionário público, porque eu fui funcionário público. E hoje você gera pessoas, né, cara? Eu Você faço tem uma gestão de empresa, pessoas. é uma empresa particular, Sim. mas é uma empresa. Mas o princípio da gestão é muito parecido. Muda pouca coisa. Muda pouca coisa. O que muda, eu digo o seguinte, o público, as pessoas têm mania de dizer que o público é relaxado. Eu não concordo. O público também é muito organizado. As pessoas às vezes falam assim, não, porque o público é público. Não. O público, quem está na gestão, o executivo do público, quando eu aprendi ali junto com o Pedro, é de uma responsabilidade muito grande. Você assume um município, um povo todo. Então, é muito complicado fazer gestão pública. É muito mais difícil gerir empresa pública e uma privada. Sim. A privada é teu, você faz do jeito que Sim. quer. E a pública você ainda tem que prestar conta. Lógico que a tua particular tu presta conta. Com certeza. Mas a pública, existe uma prestação de conta diferente, entendeu? Daquilo que você vai colocar. Que não é teu, né, cara? Não é do cara. Entendeu? É uma prestação de conta diferente. É mais difícil. E hoje é muito mais difícil, né? É verdade. Muito mais difícil. Cara, eu queria falar um pouquinho da tua vida de adolescência particular. Sim, vamos lá. Tu falou pra mim, disse que era goleiro, bicho. Cara, fui jogador de bola, cara. Ruim que isso. Cara, eu nunca fui bom de bola. Assim, meus filhos, o Nicolas herdou de mim isso, entendeu? Agora o Guilherme não. Não, o Guilherme não sei. Mas tá no sangue, né? O Guilherme é goleiro. É goleiro. Foi pra Espanha, ficou na Espanha. Em Goiânia. Até em Goiânia. E é um grande goleiro. Igual jogar bola. E agarra muito bem. E eu, no meu tempo, eu não fui muito bom. Entendeu? Mas eu gostava muito de jogar bola. Por exemplo, você pega os meus amigos que joguei bola junto, eles não vão falar muito bem quanto jogador. Mas vai falar como um cara gente boa no decorrer do tempo. O cara era gente boa, não jogava muito, mas era gente boa. Mas era muito bom. Cara, falar de futebol me lembra de tanta gente. Por exemplo, uma pessoa que hoje eu não tenho uma aproximação pelo trabalho, corre-corre, por exemplo, o filho do seu Cícero. Sim. É um cara que eu gosto demais, a gente estudou junto também. E interessante, fala de futebol, a gente fala assim, não, você jogou muita bola? Joguei pouco, mas olha, a família Pinho, o Ronei... Se aproximaram muito mais da bola. Eu estudei junto com o Ronei, então a gente jogava bola junto, o Ronei, o Robinho. E outra coisa, por exemplo, Copa do Mundo. Naquele tempo que nós estamos falando aqui, 94, por exemplo, a Copa, nem todo mundo tinha televisão. E quando tinha uma televisão menor, então o que a gente fazia? A gente saía todo mundo para a casa do seu Cícero, da farmácia, ele foi vice-prefeito da Zuleide Santos. E a gente ia todo mundo para lá. E tem uma história dessa, quando você fala futebol, me liga aqui, diz assim, cara, seu Cícero, final do Cícero, sabe? Porque tinha o maior prazer em encher a casa, sabe? O Moacir,
o Chico, o filho, as irmãs dele, todo mundo ali junto para assistir os jogos da Copa do Mundo. Quando ganhava, era uma felicidade. Naquele tempo a gente tinha mais felicidade com a seleção também, né? Com certeza. Era outro diferente. tempo, era outro tempo. Ei, falando de Luiz Law, eu também estudei na Luiz Law, foi no teu tempo também, então eu estudava ainda. Sim. Estudei no período 97, 96, 97. Eu estudei lá. E aí eu era goleiro também, que eu fui goleiro da seleção. Você foi goleiro da seleção, eu lembro. Fui campeão aqui pelo Maluco Beleza. Derrival na época. Na época a seleção era boa. Era eu no gol, aí tinha Finado Mandelinho, Derrival, Eldo, Vandé, cara, era... O menino lá do alto, como é o nome dele, rapaz? O Giovani. Giovani. O Tonzinho. Só craque. O Tonzinho, o Tito Carlos. Tito Carlos, cara, jogava demais. Jogava. Então assim... Tá velho hoje, né? A tua Meu vida de amigo, bola... me perdoe, mas você tá velho hoje, viu? A tua vida de futebol foi... Foi aquela brincadeira mesmo de infância, mas foi muito bom. Eu tive a oportunidade de disputar alguns torneios, aquela coisinha, mas não aprofundei muito nessa área, não. Eu descobri logo que não era a minha área e abandonei, deixei. Claro, empresarial é melhor. Foi me chamando do outro lado. Bacana. Henrique, vamos lá falar um pouco dos parceiros. Cara, aqui a gente tem os patrocinadores que a gente tem que... Isso é importante, cara. Isso é muito importante. É necessário. Então, Isso é muito importante. A gente sempre para o nosso bate-papo para a gente tá falando dos nossos parceiros patrocinadores, porque sem eles, sem vocês, na verdade, a gente não estaria aqui. Eu quero agradecer aí a Provinet, seu provedor de internet, que é a melhor banda larga da região, com certeza. Agradecer ao meu amigo Paulo, o Abimael e toda a galera que está preparando para trazer o Bebel novamente aqui. Fiz um podcast com ele. Sim. E eles estão montando um novo sistema de transmissão de internet muito bacana. Os caras são diferenciados. São diferenciados. Então, agradecer a Provinet pela parceria. Bora lá. Sicredi, não é questão de dinheiro, não é questão de credibilidade e confiança. Meu parceiro Éder é um grande parceiro. Essa cooperativa que veio mudar a história. Somar, né, cara? Veio mudar muita coisa. Tu é cliente deles? Sou cliente deles, o Éder é um cara excelente. 100%. Excelente. O Éder é um cara diferenciado. Agradecer o Éder. A gente a cada 45 dias a gente faz um podcast com eles. Na próxima agora vai ser com o Éder e provavelmente com o gerente do Anapu. A gente tem uma parceria, tem um contrato firmado com o Sicredi, o Estúdio Max. Então a gente tenta fazer. Então agradecer o Éder pela parceria. Bora lá? Tem mais um aí? Chama para nós. Alto Posto Tamboril, compromisso em atender com qualidade. Cara, tu lembra quantos anos tem o Posto Tamboril? Cara, eu fui o primeiro posto, era o posto Jacaré. Né? Lembro, cara. Então, a dona Vera, mora no meu coração. A dona Vera é uma pessoa que mora no meu coração. Cara, uma pessoa que estava ali na frente, carregava dinheiro, cara, sem... Nossa. O posto é bem aqui do lado onde é o bambu hoje. Onde é a rua hoje ali. Aí eu tinha uns pés de bambu mesmo, por isso esse nome. Era um bambu lá por causa disso, porque tinha o bambu atrás, o posto na frente. Aí hoje está com um cara que eu admiro muito, que é o Arivaldo. Está com 20 e poucos anos já carregando esse posto. Um baita empresário, viu? Eu cheguei a falar isso. É um grande empresário, um cara meu diferenciado. Meu amigo, viu? Arivaldo, um abraço, meu parceiro. Arivaldo é um cara diferenciado. Irmão. Obrigado pela parceria. Vamos junto. Agora quem vai falar disso aí vai ser você. Cara, Impel do Centro. Olha para lá. Não. Pensa na empresa, viu? Essa empresa aí, ela me representa. Te vira. Ela me representa. A Impel do Centro, cara, nasceu, é um projeto de Deus na minha vida. E é interessante... Vamos já falar dela daqui a pouco. Não, vamos falar dela, mas assim, Deus colocou... Esse nome IP tem toda uma história por trás. Eu e a dona Franciele viajando, e a gente não tinha nem noção de montar uma empresa, e a gente falava muito desse nome. E assim, foi Deus. Isso aí é de Deus, é um grande projeto que Deus colocou no nosso coração. E a gente está muito feliz com esse projeto. Muito feliz mesmo. O proprietário dela é gente boa. É um cara gente boa, um cara gente fina. Esse cara aí é um cara 10 demais, viu? Você deve conhecer ele. Vou conhecer. Olha lá, o próximo lá. Vale a pena conhecer. Olha aí, quem chegou. Sabia Dourado. Sabia Dourado. A força do Nelore, né? Genética, melhoramento genético. Fabrício, eu sou suspeito de falar do Fabrício. Que eu também. Eu admiro ele demais. É um cara grande parceiro, um cara gente boa. Né? Quer fazer melhoramento genético do rebanho. Procura o cara certo, é só procurar o Fabrício. Bom, com certeza. Olha, os bois do Fabrício sabe, referência. Com certeza. Referência. Bora lá, meu irmão, tem mais um aí? Chama pra cá, o Saulo Formem. Cara, esse cara é um exemplo. Teve aqui a semana passada. Teve comigo semana passada. Esse cara é um exemplo de empresário. O cara vem daqui e chega aqui, entendeu? A história do parece com a tua. Parece muito com a minha. Então, vendeu chopp também. Não. Ele disse que vendeu chopp quando foi fazer a ponte do Rio Pacajá, ele vendeu chopp. Não, cara, olha, um abraço, Saulo. Cara, tu é um cara, olha, tem uma lado aqui, não nem paga aluguel mais, viu? Tá tranquilo, tá de graça, viu? Beleza, vamos lá então. Tem mais um ainda? Não, apareceu um bonitão agora ali. Bonitão. Minha esposa sempre diz isso. A minha filha também. E ai delas que não falam, não, viu? Clarinha, um beijo, minha filha. Cara, vamos falar do seu primeiro empreendimento.
Primeiro empreendimento. Aquele primeiro empreendimento. O que não deu certo, o que acabou, o que voltou. Cara, Fala pra nós aí. eu entrei no mundo automotivo já há um bom tempo. As pessoas veem a IP e faz a soma de 2012 para cá, né? Mas a verdade é que a IP nasceu no ano de 2004, nasceu a IP Auto Center. Entendi. Que na verdade não era IP, era Centercar, aqui na Avenida JK. Eu lembro. Então assim, foi uma empresa que ela me gerou, o maior fruto que ela me gerou foi a experiência. Eu era muito inexperiente na época. Entendi. E o que aconteceu na questão da Centercar não dar certo foi realmente a falta de experiência. E aí, mas o que ela me gerou? Ela me gerou um prejuízo financeiro e uma experiência indiscutível para a minha vida. Para levar para o resto da vida. Para o resto da vida, sabe? Eu lembro quando eu caí na dificuldade na Centercar, a primeira lição que eu tirei foi de me organizar o meu tempo. Porque assim, quando eu comecei, eu tinha muito aquela questão de estar solto, trabalhar solto. Então, assim, ela me deu a experiência de saber que eu precisava estar dentro do negócio inicialmente, que eu precisava gerir o meu tempo, que muitos empresários se perdem muito com essa questão de gerir o tempo. Entendi. Então, eu aprendi a gerir o tempo. E aprendi muito mais também, foi a questão de saber que quando você se torna empresário, você se torna empresário para o teu cliente. Você não se torna empresário para você. A empresa está lá para servir as pessoas. Isso é muito importante, muito importante. Tá, então essa Centercar, você permaneceu com ela quanto tempo? A Centercar nasceu em 2003, em julho de 2003, e ela foi finalizada em 2005. Foi uma vida a vida dela é grande porque está até hoje comigo. Mas naquele momento foi uma vida muito pequena, foi 2 anos ali, e foi 2 anos sofridos demais, porque gerir uma empresa sem experiência nenhuma é muito difícil. Muito difícil. Mas foi, sabe, durou 2 anos, e com 2 anos eu tive que fechar as portas, tive que vender o ponto, me reorganizar, começar todo um processo. Voltou para estaca zero. Estaca zero. Não, estaca zero não, estaca zero negativo, porque eu ainda fiquei com dívida. É mesmo, E foi uma dívida na época, cara, incrível. E eu falo que Deus é muito bom com a minha vida, porque foi uma dívida que não era pequena. E eu consegui pagar ela em 2 anos e meio, 3 anos da minha vida. Honrou tudo Pra ali, todo bacaninha, mundo. bonitinho. Os mesmos fornecedores que me forneceu naquela época, os mesmos que me fornecem até hoje. Só para te ver. E é o mesmo CNPJ, cara. É mesmo, cara. Então, assim, isso olha a validade que tem você fazer a coisa certa. Se eu tivesse saído, por exemplo, dado calote em todo mundo, o que tinha acontecido? Você não estava no ramo hoje. Eu não estava no ramo, tinha perdido. Né? E eu voltei. Quando eu reativei essa empresa em 2012, eu recomecei com ela, todos os meus créditos estavam abertos com limite. É mesmo. Foi muito importante para a minha vida. Esse passo aí foi o passo enorme que eu dei na minha vida. Entendi. É bem importante esse momento. Cara, porque assim, quando você vai fazer algo que está errado, eu volto a repetir, é um aprendizado. Aprendizado. Em qual sentido que seja. Quando você faz algo que você cai em dificuldade, tem pessoas que não reguem, tem pessoas que Olha, mas tem pessoas que conseguem olhar onde errou e fazer a correção. O próximo passo fica mais fácil quando você faz essa correção. Por exemplo, eu lembro muito, quando eu montei essa empresa, Cal, tinha um negócio interessante. Eu saía muito, e aí minha esposa, ela sempre foi aquela pessoa que estava junto comigo. E está sempre junto comigo. Entendi. E foi interessante que foi o seguinte, ela falava assim, amor, você não precisa sair tanto. Eu digo, não, eu preciso ir, que eu preciso ficar perto do cliente lá. Ela falou, não, você tem que ficar perto do cliente aqui. E eu errei nisso. O que aconteceu? Hoje eu sei que eu tenho que estar perto do cliente lá e tenho que estar perto da minha empresa aqui. Eu tenho que estar próximo dos dois lados. E visitar o cliente é muito importante, mas retornar à base para ver o que está sendo feito. Tem gestão. Tem um ditado, o olho do dono é quem gosta do boi. Igual do boi. Então se o cara não tiver aquela visão de estar próximo, Sim. Porque você pode ter a pessoa maior de confiança do mundo do teu lado. Sim. Beleza, parece um gerente teu, algo do tipo. Mas o teu olhar é diferente. Sim. É totalmente diferente. O olhar externo Sim. é diferente. Faz toda a diferença. Você falando aí me lembrou daquela propaganda não estou fazendo comercial, mas do Bradesco. Sim. Que tinha uma fachada e a pessoa ficava embaixo dizendo para a direita, para a esquerda, porque a visão externa é muito maior de quem está dentro do negócio muitas vezes. Totalmente Por exemplo, diferente. gerente. Eu tenho um gerente hoje excelente. O Rony é uma pessoa de minha confiança, excelente. Eu digo que ele hoje não é gerente, ele é parceiro da empresa. Né? O Rony hoje é um parceiro da empresa. E um cara de extrema confiança, não existe desconfiança nenhuma com respeito ao Rony, e a minha equipe é muito boa. Entendi. Mas aí sabe o que eu acho interessante? Tem hora que ele está tão envolvido
em estar ali dentro todo dia, que tem coisinhas pequenas que eu falo, Rony, puxa um pouquinho para cá, puxa para cá, e ele coloca em ordem. Por quê? Porque eu estou com uma visão externa. Não que eu seja melhor do que ele, mas eu estou de fora. Às vezes, administrar de fora, você consegue ver um pouco mais. É verdade. É importante. É verdade. Cara, agradecer a galera tá assistindo. O Guilherme mandou aqui, ele disse pode deixar o podcast. Ó, o cara já confirmou. Tá ouvindo, né? Confirmou, não vai fugir não. Teu paraense. Se chegar aqui, você vai pagar. O Hélio tá mandando parabéns aí, meus novos sucessos. Cerâmica Monte Cristo, homem de garra. Não, gente, Mas tá finíssima, mandando viu? Monte de garra. O Paulo Santarém mandando boa Paulo, noite. meu cunhado, ó. Valeu, É? é com cunhado ele. Com cunhado? O cara mora aqui, ó. Vai pagar o aluguel, viu, cara? a Perolina Araújo. Perolina é casado com um primo meu. É um Não é primo boa? irmão. Ela é a que morava na Lagoa? Sim, a Perolina. Ela é casada com um primo meu, Alquile, um abraço, meu filho. Ah, tá. Tamo Meu irmão junto. Valdo Costa também tá mandando um abraço, tá Gente ligado? A Landa Bandeira. Minha mãe, Te amo, um cheiro, parabéns. viu? Ela tá Ó, dizendo aqui. essa aí é José chique demais. Souza, parabéns, Orlando. Você é um empresário que tem. Josélia Souza. Não, outra pessoa, fora do comum. É um empresário que respeita e tal, admira seu trabalho. Um abraço. Obrigado. Orleans é um homem gereiro, não entendi direito, mas ela colocou gereiro aqui, eu acho que foi. Digitação. A pronúncia. O Marcos Lemos está mandando boa noite, Calma. Meu sogro, um abraço. Ó, professor, viu? É o Marcos, né, cara? O Marcos já Professor. tomava. Eu tenho dois pais hoje. Eu tenho meu pai, Sebastião Lopes Bandeira, que eu amo de coração. E tem o teu sogro. A gente tem. Engraçada a história do meu sogro, tá? Depois a gente vai falar. No outro podcast, que é muita coisa pra falar, não dá pra falar assim, não. E sabe o que eu admiro do Marcos? Eu conversando com ele, ele trabalha muito tempo de gerente no Bradesco, né? No emprego muito do banco. tempo. Ele tem uma facilidade para decorar números de tal Muito forma. fácil. É Até ele fora sabe do a normal. agência e conta. Ele conhece, ele sabe, fala, ó, a agência tal lugar, a agência tal lugar. É incrível, não dou conta. É um negócio. Fora do comum. Rapaz, Ana Maria Bandeira, parabéns, Orleans, te amo. Um abraço, minha tia. Isso. O Pedro Henrique, esse é o meu patrão. Esse grande é o cara, homem. gente, vou trabalhar comigo, olha, chegou agora há pouco esse menino, pensando no menino, diferenciado. Meu filho, ó, continue assim, viu? Continue que o emprego vai prevalecer. Vai prevalecer, viu? Continue assim. Né? O Elias Santos, Marcos Elias Orleans, Santos. grande homem, conhece? Conheço, Elias é um gerente meu de oficina. É Cara, mesmo? é um exemplo de pessoa. Um abraço, Elias. O Eri Carlos está dizendo que é o Erinho, né? Dizendo conversa edificantes, muitas histórias, ensinamentos bacana. Cara, tem muita gente lá na mensagem que vai. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado, pessoal, ó, por estar com a gente aí, viu? Junto. Valeu mesmo, um abraço. Tamo junto e misturado, misturado. é isso aí. Essa fala é tua, né, Cal? Tamo junto e misturado. Eu falo sempre. É a fala do Cal. Junto, né, do Karl Marx. Você- Cal Max, viu isso aí? Se Vamos você ter usar, tem que pagar depois. Isso é muito bom. Vamos falar do Orleans, representante de uma empresa, cara. Mudou da cidade, Cara. foi para outro município. Essa história é muito bacana. Lembra do Chopp? Isso é continuidade do Chopp. É mesmo, cara. Cara, eu conheci. Esse foi o segundo patrão e o último patrão que eu tive, fora meus clientes, que são todos patrões, né? E meus patrões hoje são meus clientes. É o que eu falo sempre também. Eu aceito isso numa boa. Eu sou funcionário de cada cliente meu. verdade. E assim, o que eu digo? Quando eu tinha ali. Foi em 2005, quando a empresa não deu certo, eu comprava dessa pessoa, que é o Grupo Só Filtros, e eu fui até Imperatriz para levar um doce, que o Ronaldo, que é dono do Grupo Só Filtro, ele é primo da minha esposa, da minha esposa e da minha sogra. Entendi. E aí, nesse levar o doce para ele, a gente conversou por meia hora. Cara, desse dia pra cá, quando soube que eu estava em dificuldade, eu acho que teve alguma mexida também de sogra aí para ajudar o genro que tem dificuldade. E aí, cara, me convidou e ele persistiu, que eu fui até resiliente um pouquinho ali. E a gente trabalhou por 6 anos. Cara, somou muito na minha vida. Foi continuidade do show, foi um aprendizado. Aí veio o quê? Veio treinamento de venda. Aí eu pude... eu já gostava do ramo automotivo. Eu gostava de carro. E aí foi o meu primeiro encontro mesmo, porque quando eu trabalhei com autopeça, a Center Car, eu não tinha experiência. Quando eu fui trabalhar com esse cara, aí eu trouxe a experiência. Eu consegui adquirir essa experiência do convívio diário com o cliente, de entender que quem está detrás do balcão tem que dizer não. Na hora de comprar, tem que dizer qual é o menor preço. Por exemplo, hoje tem uma coisa que eu sempre digo, eu não ganho dinheiro na venda de peça. Não ganho dinheiro. Eu ganho dinheiro na compra. Então, por isso que eu consigo vender barato. Porque eu compro bem
e revendo bem. Revende bem. Entendeu? Revendo com um preço muito bom. Então, esse cara aí, que é o Ronaldo, e esse cara tem uma história muito bacana com ele, porque ele me ensinou e corrigia muito, e cobrava muito resultado. Então, é uma empresa que cobrava resultado. Diz assim, olha, nós precisamos bater isso aqui. A tua meta é essa aqui, tu tem que bater essa meta. Te vira e pronto. Não, e assim, e ele me entregou uma região muito difícil na época, a região das Quatro Bocas, ali, sabe, gelada, muito difícil. Tu ia lá pra dentro, cara. Muito, cara. Então, todo mês eu ia 1 ou 2 vezes ali. E eu peguei uma região, olha o quanto é interessante a questão da venda. Eu peguei essa região vendendo 18 mil por mês. E aí meu pai, que sempre me ajudou, ele me deu uma caminhonete, uma D20, na época, carrão, para me trabalhar. Mas era uma vermelha? Eu tinha uma vermelha, nessa época eu estava numa branca. O ano dela é 90 Eu lembro de uma vermelha. 97. Eu lembro de uma vermelha. Eu tive vermelha, tive azul, tive verde, usando D20 demais. Carregava passageiro. Era uma parte da minha vida também. Que passamos aqui, que sabe, pessoal do Arataú, 250. Eu tenho um conhecimento muito grande do município desse tempo também. Então, se eu chego no Arataú, sou bem recebido. Se eu chego... Você fazia para rebaixamento, né? Não, eu trabalhei muito por Arataú. Arataú, 250 ali, dentro do município. Entendi. Entendeu? Tá, vamos voltar lá na E aí venda. o Ronaldo me ajudou muito nessa questão de venda. Então foi uma empresa que somou muito na minha vida e hoje eu sou grato a Deus pela vida do Ronaldo, sabe? E oro por ele, viu? Inclusive quando eu vou orar, eu não vou falar que é todo dia não, mas quando eu lembro de Ronaldo, eu vou orar pelo Ronaldo, porque é uma pessoa que eu gosto muito. Me ensinou muito. Interessante. Cara, então assim, essa venda de peças que você fez, que foi na Só Filtro. Só filtro. Era óleo e lubrificante. Depois eu passo lá para pegar o Pegar o cachê. A vida pro Ronaldo. Ronaldo, depois eu pego o cachê aí, viu? Valdir! Mas é assim, cara, é isso que eu tô falando, é uma coisinha de cada vez, né, Léo? Que vai ter um resultado maior lá na frente. Eu me tiro por mim, pela minha vida de mídia, de trabalho, de eventos, essas coisas. Isso aí, quando chega na idade que eu tenho hoje, eu não estou mais menino, mas a gente faz uma recapitulação do que passou, Sim. que é o que você faz, provavelmente sim, para empregar, para deixar o que você fez de errado não fazer e colher o que deu certo para levar dentro da tua empresa para ser diferente. Porque gera bons frutos. É simples, eu digo para as pessoas, o que gera bons frutos dentro da empresa? São os resultados que você teve. E os resultados negativos são só parte ruins? Não, ela soma contra experiência. Por exemplo, quando eu vejo muitas vezes hoje, Cal, uma pessoa que caiu, que não está conseguindo levantar a empresa, e aí, se eu tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, e eu já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas, eu vou dizer para ela assim, olha, recomece. Mas recomece como? Corrigindo os erros que existem. Por exemplo, que você cometeu. Eu teve um amigo nosso, e eu não vou falar nome porque foi uma situação ruim, que ele estava numa situação muito ruim e ele estava se movimentando demais para resolver os problemas. E ele estava perdido no meio disso. Cara, faz o seguinte, tira 30 dias de folga, esquece, vai para tua terra, e depois de 30 dias você volta já com alguma coisa pensada, porque do jeito que você está fazendo vai só criando mais buraco, mais precipício. E ele foi. Com 60 dias ele me ligou, vem aqui em casa. Eu fui. E ele falou, olha, me achei. Me achei. Ele vai saber quem é, porque ele falou assim, fui tirar a estaca, agora estava me dando prejuízo, agora eu sei aonde eu estou errando e eu sei aonde eu tenho que melhorar e aonde estava tendo os vazamentos que eu não estava vendo. A torneira estava pingando em um determinado lugar e eu não estava vendo. De lá eu consegui assistir isso, eu peguei a minha vida e fui colocando, e fui pontuando o que estava certo e o que estava errado, e consegui ver aonde estava pingando que não estava regando, estava jogando fora a água. E foi interessante. Eu vou te dar um exemplo, eu até comentei um dia desse, eu não sei se foi com o Fabrício, alguém que estava aqui nesse bate-papo falando sobre exatamente esse tipo de situação, o Cirilo, meu irmão, que você conhece muito bem. Conheço muito bem. É um cara batalhador, ele chegou num período da vida dele que ele começou a anotar no caderno tudo. Se ele comprasse uma baleia, ele anotava. Aí, quando chegava no outro mês, ele falou, cara, para que eu comprei isso? Deus abençoou ele e ele conseguiu dominar o controle financeiro dele, e hoje é um cara abençoado, um cara estabilizado. Entendeu? E outra coisa que meu irmão me falou, que o próprio Cirilo falou, sobre a questão de persistir, que quando eu fui mexer no Cirilo, ele falou, se der errado, não desista, você tenta de novo. Se der errado, você tenta de novo. Eu tenho duas histórias que você leu muito boa. E a gente conversou aqui à tarde, eu não falei para você, eu vou te falar. Primeiro laticínio dele lá na versão alagoana. Verdade. Eu visitei aquele laticínio. Eu fui, mas meu pai, eu não lembro o que a gente foi fazer. Mas eu cheguei lá naquele. Foi o primeiro contato que eu tive com o Cirilo. Foi aquele lá. Depois, quando passou o tempo, eu tenho outra história com ele, que ele montou um laticínio aqui na rua. E aí a gente vendeu um carro para um primo nosso, e esse primo nosso era sócio dele, o laticínio, eu acho.
E aí, sabe o que foi interessante? Eu fiquei carregando leite para ele. Por quê? Porque ele não tinha tempo, que ele ficava ajudando a fazer queijo, ele não fazia o que ele me ajudava a fazer o queijo, e eu ficava carregando leite para ele. Então, assim, eu tenho uma história. O Pacajá, Cal, eu sou apaixonado pelo Pacajá, pelas histórias que a gente tem no Pacajá. É muito bom muito de olhar e isso é saber muito que cativante, né, cara? é muito. Isso é muito cativante e bom. agradável demais. É muito bom. Muito bacana. Deixa eu mandar mais um alô pro pessoal aqui para não demorar muito, não vou vamos ficar lá. bravo com isso. Samuel Lemes. Meu cunhado. Rezende, Tá Comax, ligado. tá mandando dizendo aqui, boa noite, Comax, boa noite, Marcos Orleans. Parabéns, meu cunhado, sucesso sempre. Parabéns. Obrigado. Noronha Santos, boa noite, amigo, parceiro. Parceiro. Andréia Queiroz, parabéns, Prima, Orleans. obrigadão. Com Deus. Conhece? Josélia Souza, parabéns, Orleans. Ávila Bandeira, conhece? Minha sobrinha. Tá lá em Goiânia junto com a minha filha, Clarinha. Um cheiro pra mesmo? vocês aí. A Nicolas Rezende, Meus parabéns, filhos. pai. Ele tá querendo alguma coisa. Tá, querendo presente. Carinho de boa. Marcelo Silva, boa noite, meu amigo. Cara, Orleans gente é o boa. Marcelo aqui Marcelo. de Tucuruí. Tucuruí. Cara, gente finíssima. Tá esse lá cara. ligado com a gente. Cara, É o João nossa, Batista Soares, parabéns, soma muito meu com a gente cunhado. esse cara, viu? João Gente Batista, teu cunhado? Tá dizendo aqui, João boa. Batista. Esse é o som do alagoano, viu? Ah, meu Deus. Não vou falar. Olha, primeiro meu voto é secreto, tá? Se acalma. Meu, lá, quem disse que eu lembrava que o nome dele é João Batista? E é. Som do Conheço o som alagoano. desde criança, Som do pô. alagoano. Nós somos de Rondon, a família é Esse envolvida. cara tem uma história muito grande. Ah, né, é no como município. se fosse parente, É, um não, cara, tem uma gente boa história demais. grande no município. Com certeza. E vem aí, viu? Vem o Marcos, Vamos que vamos. Marcos Rezende Amaral, vamos pra cima. Vamos pra cima. A Isso Adia aí, Brito trabalha comigo. Bandeira, que é Minha irmã. É a única irmã que eu tenho. a esposa do som. A esposa do sol. Obrigada com a gente. Obrigado, Cheiro, minha irmã. irmã. A Adia congregava com a gente na Pira Isso. Batista, ali, uma grande mulher. Né? Ela está dando aqui parabéns, mano, por ser um exemplo de pai, de esposo, de filho, de ser humano e não deixando de falar de empreendedor, sempre me ensinando muito. Ó, ela também me ensina. Vai me emocionar aqui, vai ficar complicado. Obrigado, minha irmã. Ela me ensina muito também. A vida. Conhece o cara chamado Eliakim? Esse cara aí. Cara, sobre o tempo do Raimundo da Banca. Eu chamo o Raimundo da Banca de tio. É mesmo, cara. Tenho um respeito muito grande por essa família, pessoas que moram assim, sabe? Pessoas que eu não tenho como contar a minha história. É o que eu te falo, se eu for fazer um podcast aqui hoje, pra gente falar da minha história com o Pacajá, com essas pessoas, cara... Dá 3 dias. 3 dias. Ele aqui, um abraço, cliente, me ajudou muito no início. Esse cara, sabe, me ajudou muito no início do Lava Jato, porque, sabe... Me ajudou muito. Então, assim, ó, obrigado, cara, pela força. São pessoas que eu não tenho como esquecer. São pessoas especiais. Vamos falar um pouquinho do nosso parceiro Henrique, novamente. Essa aí mesmo? É a K-Center, peças de serviço. Agerson, meu grande parceiro, foi gerente teu, né, cara? Cara, gente foi boa, gerente teu, gente boa. grande menino. Tenho muito respeito e outra coisa. Esse cara aí, eu tive a oportunidade de chamar ele de irmão. Cara, gente boa. O Arthur é um cara diferenciado. Vai pagar aluguel, tá? Eu já liberei aluguel de tu viu, né? Então agora pra frente, qual vai cobrar todo mundo. A K-Center, peça de serviço, que dá manutenção do seu veículo, é só procurar a K-Center ali, nosso parceiro, que é um grande parceiro, um grande empresário. Bora lá? Mais um chama pra nós aí. Pais e filhos, clínicas odontológicas e harmonização facial. Janaína. A doutora Janaína é diferente. Cara, essa pessoa aí... É diferente ela, né? Não. É diferente demais. Tirando que ela me colocou pra comprar um cavalo que eu não tinha pensamento de comprar, gente boa demais. Ela e o Léo, a gente chama o Léo da Tortuga, né? Que, cara, são pessoas especiais demais. O Clodoaldo, filho dele. Gente boa demais. Não, agradecer uma família especial. A Janaína, agradecer aí a doutora Rose. Né? E gente boa demais, pessoal. Obrigado pela parceria, estamos juntos e misturados. Bora lá? Tem mais um aí, chama para nós. Cia de Construção Pimentel, a casa da sua casa. Meu irmão Odali é o cara que tem uma história fantástica. Eu vou trazer ele aqui. Traz ele, cara. Tu vendeu o chopp e cachorro quente. Vendeu cachorro quente e vendeu, sabe? Porque sorvete, cara. Ele vendia na rua. Vendia sorvete. Ele fazia o sorvete e vendia. Ele. E era bom. Até hoje eu chamo de cachorro. Cachorro. Ele já saiu na rua gritando de cachorro, lembra? Cachorro. Aí até hoje chama de cachorro. Tem uma história fantástica. O Pimentel, o grupo Pimentel tem uma história fantástica. Tem. Rodaí, Dona Maria, a Zélia. Tem tempo que eu não vejo a Zélia. Mas um abraço para eles, que são pessoas... Fui vizinho deles. Gente boa demais. Então, assim, quer não há mais povo, não. Dá manutenção do seu veículo aí, do seu veículo na sua casa. Eu tô com a IP na cabeça. Vamos pular essa parte. Não monte, viu, Auto Center. Já tem IP Auto Center. Agradecer ao Dali aí, meu irmão. Obrigado pela parceria. Construir sua casa, fazer reforma, é só procurar a Cia de Construção Pimentel. Bora lá?
Tem mais um nesse bloco? Tem Agropecuária Líder de Campo, compromisso com o homem do campo. Eu tive com ele aqui há uns 15 dias atrás, o Celso, Cara, eu sou suspeito de Celso. falar que eu considero igual irmão, a gente é da mesma família, a gente é envolvido. Não, o Celso é uma pessoa... grande o parceiro. Celso, ele trabalhou na prefeitura também na minha época. Na tua época, né? Ele era secretário de Agricultura, grande parceiro. Não, Você- ele estava recém-formado na época, Exatamente. veio para Pacajá, sabe? E mostrou, né? Além de veterinário, empreendedor. Grande Então, parceiro. cara, grande parceiro. Obrigado, meu irmão. Celso, obrigado pela parceria. A gente está junto e misturado, agradecer. Rapaz, o Clodoaldo está dizendo aqui, Orleans, grande abraço, novo empresário no mundo do cavalo. KKKK. Cara, Olha. ele me colocava na roubada e aí fica uns rindo. Mas ele também caiu na minha roubada. O cara, gente boa, tive com ele agora, cara, fantástico. Ele disse também que também é criando cavalo, Clodoaldo, meu irmão. Um abraço, obrigado, cara. Obrigado por estar assistindo a gente. Você sabe que você mora aqui, fazer igual Orleans, você mora aqui. É. O Clodoaldo tá fazendo parte do time de handball no Pacajá, mas Não, ele grande parceiro. não tá jogando mais nada, tá ficando mais velho, né? Tá. Desculpa aí, meu amigo. Vamos pra frente, né? Tem mais um no bloco ainda, Henrique? Tem mais um ainda? Meu Tem? amigo. Farmácia Menor Preço, né? Você vai encontrar lá medicamentos, material de higiene pessoal e muito mais. Nosso amigo André, obrigado, meu irmão, pela parceria. Cara, Inaugurou há poucos dias e o cara, a gente tá aí fina na demais. luta. Tá na luta, na batalha. Olha, não tem dúvida, vai dar certo. Já deu, gente boa. Muito bom. Obrigado. Parceiro. Abraço, valeu. Tem mais um no bloco ou já acabou? Tem uma última no bloco? Tem aí a Reis Carne, qualidade e preço baixo. Eu quero agradecer o Wendel, que o Wendel hoje está com as empresas dentro do meu projeto. Sim. Né, a Reis Carnes, que são dois empreendimentos que são ali perto do Catatal e do lado do Mercado de Oliveira ali. Né, e também o Poço Pacajá, tá, a WR, Wendel, a gente cara. vai estar falando desse povo. Wendel, me perdoe, bicho, pela pedrada, tá? Tá. Me perdoe. Eu dei uma pedrada no Wendel. Foi mesmo. Nós éramos meninos brincando lá, não sei quem, um foi com raiva do outro, eu joguei uma pedra e pegou nele. Tem sinal até hoje. É mesmo, cara? Grande amigo, gosto demais do Wendel. Olha, tá Família Reis, tá eu sou- pedindo desculpa ao vivo, viu? Ó, tá ao vivo pedindo desculpa. Mas um pessoal muito gente boa. O Cal, eu tenho uma cara, admiração diferenciado. pelo Cal Reis. O Val, ele tinha um negócio que era muito especial. E tem uma história engraçada que meu pai era muito parecido com o Val. O pessoal dizia que era muito parecido. Eu olhava, eu sempre achava meu pai mais bonito, né? Mas o Val, quando morreu, a Maria Lobo e o Val foi meus padrinhos de casamento. Paranífices no meu casamento. Pessoas assim muito especiais na minha vida. Que bom, cara. Os Reis têm essa parcela ainda dentro do meu casamento. Então, são pessoas- Tem um compromisso de guiar. Bota aqui. Cara, vamos falar de Lava Jato agora, né? Lava Jato. E aí, o que você tem de falar de Lava Jato pra nós? Cara, quando eu voltei para Pacajá em 2012, eu voltei eu tomei um prejuízo muito grande. Cal. E voltei para Pacajá numa situação muito ruim. E o Lava Jato foi a reabertura da Centercar para virar IP ao centro, porque aí virou IP Lava Jato IP. E ali eu consegui fazer cliente, que são clientes meus até hoje. Cal, é interessante um trabalho bem prestado, porque assim, hoje eu tenho 50% dos meus clientes me acompanham desde o Lava Jato. É mesmo, cara. Sabe o que é gratificante? Que você vê assim, primeiro, a fidelidade. As pessoas falam, o cliente não consegue ser fiel. Às vezes o empresário não consegue ser fiel. Por quê? Porque não presta um serviço bem prestado e quer que o cliente continue com ele. Então, Pois é, mas a fidelidade depende do empresário. depende do empresário. Então, o que acontece? Hoje eu tenho, por exemplo, se eu for falar, o Wendel estava comigo, o Adriano Pavafusson estava comigo, o Jean Paraná estava comigo, um cara que eu não posso esquecer nunca, o Seninha, cara. O Seninha, o pai dele, foi um pai para o meu pai. E me ajudou muito a nossa família, entendeu? Então, assim, são pessoas, se eu for falar, é muito ruim falar nome, porque você falar um, dois aqui, não dá para falar todo mundo. Verdade. Mas hoje, os clientes que foram feitos no Lava Jato, eles estão comigo até hoje. A grande maioria que você deu. Grande maioria. Eu digo que 80% está comigo. E assim, o Lava Jato ele foi uma extensão muito importante para o projeto da IP ao Centro. Porque a IP, quando ela nasceu como Lava Jato, e aí, num determinado momento da minha vida, eu percebi que eu queria mudar um pouco. Não que você fala assim, Max, e Lava Jato? Fantástico. Mas eu queria dar um passo a mais. Tava faltando algo. Tava na tua faltando vida uma coisa. empresarial. E aí eu coloquei o quê? Eu coloquei troca de óleo junto. E da troca de óleo, eu falei, cara, vou vender acessório. E comecei a vender acessório. E hoje eu nem tenho muito acessório, porque fica muito, precisa de um espaço muito grande, apesar de ter um espaço bom. Eu cheguei a levar um carro meu uma vez lá ainda. umas Sim, duas vezes. sim. Ali aqui na. Tu é cliente de quem hoje? Da IPL. Então, pô, então você continua, é o projeto. Verdade, então, cara. eu fico muito, assim, alegre com essa situação. De ver que o cliente que estava lá atrás, e lógico que esse cliente agregou mais cliente.
E hoje a gente está aí. Era aqui na João Miranda, ali embaixo? João Miranda. Eu comecei lá no Tucano, Osmar Tucano. Pessoa que abriu as portas para mim quando eu cheguei. E, ali perto da Centrilar. Perto da Centrilar. E uma história bem interessante do Lava Jato, que quando eu comecei, eu estava numa situação muito difícil e eu não tinha como comprar a bomba para montar o Lava Jato. E aí eu não conheci, eu conheci o Adriano como cliente. E eu fui no Adriano, falei, Adriano, eu estou precisando comprar uma bomba. E o Adriano me vendeu fiado essa bomba. A primeira bomba desse Lava Jato foi confiada na mão do Adriano Parafusão. Então, assim, tem como contar a história e não falar dos caras desse? Tem que falar. Né? O Amaral, sabe? Não, é gente demais, sabe? E a gente passa o tempo. Esses dias eu fiz uma anotação interessante dessas pessoas que andaram comigo e estão comigo. E vem coisa nova aí, tá? Pra vocês aí que são clientes desde o Lava Jato, tá? Vem coisa nova, vem coisa nova aí. Vem brinde aí. Eu tô endividado com esse povo. Eu sou endividado com esse povo. E o interessante, Alex, igual a gente sempre já falou aqui, colher o fruto, cara, tem que ser plantado. Se você plantar um pé de banana, você não vai colher laranja, não. Não vai. Você vai colher banana. Então, assim, isso que eu sempre falo, eu tenho muito medo de perder a credibilidade no meio da sociedade, porque, assim, para conquistar é difícil, cara. É muito difícil. E assim, reconquistar é muito mais difícil do que conquistar, né? Mas para perder, ó... É muito rápido, muito rápido. É questão de segundos você perde. Muito rápido. Entendeu? Então, assim, a confiança, e principalmente no meio que a gente vive, que hoje eu estou no meio empresarial, hoje eu estou mexendo com o estúdio, de certa forma eu estou empresariando alguma coisa, eu estou fazendo algo, eu estou levando produto para as pessoas. Empreendedor, né? A comunicação, né? Eu estou empreendendo. Então, assim, a gente tem que ter muito zelo. Muito. Muito zelo. E assim, não abrir mão do princípio que você tem. Sim. Da questão, sabe? Porque, e uma questão que as pessoas às vezes não conseguem ver. Uma questão profissional, uma questão ética e uma questão de formação de caráter. Você tem que ter um caráter muito, muito... Sabe por quê? Porque você lidar com... Eu já tive... Cara, hoje o dinheiro está mais difícil. Ninguém vê mais dinheiro. Não. Mas eu já teve caso, na época que a gente começou com o Lava Jato, de abrir um carro, principalmente caminhonete, e na hora que você abre lá, ter 50, 100 mil reais. Naquela época. Hoje não tem mais isso. E aí o cliente deixa lá e assim, deixa aí, Orlando, o carro. E quando você vai ver, tá lá. O pacote de dinheiro. Entendeu? Olha o quanto, o nível de confiança dessas pessoas na gente. Caramba. Então são coisas que não podem ser quebradas. Não pode. A confiança que o cliente tem em você, você tem que estabelecer ali na sua vida o quanto a confiança que você adquiriu, você não pode decepcionar essas pessoas. Em todos os aspectos. Vai falar em dinheiro, outra coisa, vai pegar o carro do cliente. Uma coisa que eu fiz a vida toda, desde o Lava Jato, por exemplo, a não permissão de usar nada que é do cliente. Nem o sistema de som do carro. Até hoje a minha oficina é assim, viu Carl? Se o carro chegar, o cliente chegou, está com o som ligado, quando o cliente desce, ele desliga o som. O som é do carro e é do cliente, não é nosso. É verdade. Entendeu? Então é importante. Eliane Quinto. Eliane Quinto, minha tia, lá em Goiânia. Um abraço, senhora. Amo demais isso aí. Pois é, cara, eu fico muito, muito feliz e para mim é um privilégio poder bater esse papo, falar com você, conversar com as pessoas. O Clodoaldo está dizendo que é o nosso armador no handball. Eu corria muito, cara. É bom, né, cara? Jogamos jogos abertos junto. Jogos abertos do Pará. Eu conheci o Clodoaldo há pouco tempo, mas assim, a amizade que a gente construiu é muito grande. O Clodoaldo eu conheço ele desde 2004, cara. E a gente, sabe quando eu percebo que a pessoa é amiga? Quando você respeita as diferenças. Sim. O amigo de verdade, ele respeita a diferença. Isso é muito importante. E o Clodoaldo, a gente sabe separar. A gente sabe separar. Aquele jeitão dele. Não, fala do comum. Cara, eu sou fã dele também. Cara diferenciado, o Clodoaldo, cara. Disney Figueiredo Martins. Disney Figueiredo. Esse é filho. Esse é filho meu lá de Cametá. É filho de criação. Você veio de Tucuruí para trabalhar junto com a gente. E aí um tempo, olha, feliz demais com a vida desse rapaz aí. Vida de transformação em todos os aspectos, viu? Que bacana. Cara, agora vamos falar da cereja do bolo. Cereja do bolo, vamos lá. Vamos falar dessa marca. Primeiro, a minha pergunta é quando iniciou. Mas antes eu quero saber de onde veio o nome. Depois você vai falar de onde iniciou. Tá. O nome, eu e a minha esposa e meus filhos estávamos fazendo uma viagem para Santarém. E a gente estava num momento muito bom da vida. O poder aquisitivo estava bem, financeiro estava em dias, e a gente não pensava que ia passar por dificuldade em 2012, início de 2012. E a gente viajando e chegando próximo a Placas, depois de Uruará, era no inverno, e a gente olhou para um alto e tinha um pé de ipê
que não era normal o amarelo dele. Assim, você olhava e as pessoas à vista. E assim, a gente viu ele muito de longe, de muito distante, porque ele estava numa serra. E aí eu falei para ela assim, olha que pé de IP. A gente começou a comentar sobre pé de IP. Eu falei, se a gente fosse montar uma empresa, dá para colocar em qualquer coisa IP. Aí ela falou assim, Eu falei, IP, supermercados IP supermercados, farmácia IP farmácia. Só não falei de auto center, nem de Lava Jato. Eu não me recordo de ter falado. Então a gente foi à viagem e a gente foi comentando sobre esse nome. Então assim, a história nasceu de IP, nasceu lá. Então a gente deixou de ser Car Center para ser IP. Center Car, na verdade? Center Car. Center Car, estou fazendo comercial com meu amigo lá. Então a gente deixou de ser para fazer, para esse nome ser aplicado. Quando a gente voltou para Pacajá, isso foi 2010, 2011 a gente estava bem, 2012 a gente pegou um prejuízo muito grande. E nesse retorno, quando a gente voltou, a gente tinha um nome formado na nossa cabeça. Daquela viagem. Que era o IP. Era o IP. Tanto que quando eu fui montar o Lava Jato, eu não tive que escolher nome. Eu já coloquei logo, IP Lava Jato. E o pessoal pensava que era IP do detergente. Ele falou, não, esse IP aqui tem uma outra história. É a história do IP, que eu estava viajando com minha esposa, com meus filhos, e eu vi aquele dia. Nasceu no meu coração que se eu montasse alguma coisa que eu sempre tive em vista, eu tinha uma empresa que já não tinha como colocar o nome, e eu colocaria IP. E foi fantástico. No caso aqui da Centecar, tu usou até CNPJ. o CNPJ, só mudou só a questão do nome. Só o nome da fantasia. Eu usei sempre MO Brito, que é Marcos Orleans Brito, né? MO Brito. E nessa MO Brito, mudei, fiz a alteração e coloquei para IP Auto Center. E aí o IP que nasceu, esse IP nasceu em 2012. Tá vendo? Plantou em 2005, 2004. É mesmo, cara. E ele nasceu só em 2012. Tá? É interessante, né? O nome IP nasceu em 2012. 8 anos depois. 8 anos depois. E agora tá com 12. Mais 12. Tá com 12. Tá com 12 anos. 12 anos. Cara, é incrível, legal. Cara. Um negócio muito legal isso aí. Onde foi o primeiro endereço da IP? A IP Auto Center, ela teve. A IP Auto Center, ela teve lá no bairro Tosete já. Ela teve início no antigo Baza, que hoje ali é do Itamar. Né? Hoje o ponto ali do Itamar, que é fazer um comercial com um amigo, a Açaiteria. Ela nasceu ali. Eu lembro dela. Ela nasceu ali. Tu já fez negócio de vidro, todo negócio já bonitinho. Não, todo organizado. Então, lembra da correção? Lá atrás eu não tinha essa organização. Então, com todos os prejuízos, com tudo aquilo que a gente olha que é ruim, eu entrei no mercado já diferente. O pessoal pegava muito no pé, sabe o que, Cal? É que era a única loja dessa região climatizada. A loja era toda climatizada. A loja, o cliente entrava no ar-condicionado. Tu me contou a história de um cara, acho que você vai lembrar, de um vendedor, se não me engano, um amigo teu que teve aqui na época, quando viu, falou para alguém teu, o teu gerente, que depois de 10 anos, ou muito tempo depois, ia te falar o que ia acontecer. Você me contou essa história por causa da tua organização. Da organização. O que acontece? Ele era representante. Ele falou assim, Marcos, a gente não tem na nossa região uma empresa como essa sua. Climatizado, o cliente chega, está sendo bem atendido e está em um lugar que traz satisfação de estar. Sim. E aí ele voltou, até hoje ele me atende, é o Esaú, e assim, foi fantástico isso, foi fantástico o que a gente fez ali, foi muito bom, foi muito gratificante. E o cliente, ele realmente fidelizou o ar-condicionado, porque é um negócio que faz bem, né? Hoje eu sinto falta de ter a minha loja climatizada, imagine um calor desse. Você tá... Não, é um negócio, eu tô aqui, tá tão confortável, tá tão bom. Mas é assim, olha, a comodidade te traz cliente, cara. Sim. Um bom atendimento traz cliente. Se tu chega hoje na tua loja, você chega lá, toma um chá, toma um café, você bate um papo, é arejado, é gostoso, é acessível. Então tudo isso faz com que o cliente te procura, cara. E assim, Cal, quando eu montei a IP, eu sempre tive uma preocupação. Oferecer ao meu cliente algo que ele venha e se surpreenda com... IP Modas. IP Modas. Isso aí é potência. IP Modas. Pegou, tá vendo? IP Modas, IP Auto Center. Então, assim, parabéns. A minha irmã, ela é muito organizada também. Uma pessoa que... E outra coisa, viu? Guerreira. Tá? Então, a IP, ela faz o quê? Toda vez que a gente vai montar alguma coisa na IP, Cal, nasce a primeira preocupação. O que o cliente está pedindo que a gente não tem? Uhum. É sempre essa pergunta que eu me faço. O que o cliente está buscando na IP que a IP não está conseguindo alcançar
para ele. Tanto que a nossa missão da empresa, que a gente estabeleceu, é gerar satisfação ao ponto de surpreender positivamente. Ou seja, a expectativa do cliente. O cliente tem que chegar na IP com uma expectativa e sair lá com uma experiência diferente, de que está melhor do que era. Faz com que o cara volta, né, cara? Sim, isso é primordial. Sabe o que? Atender bem não é favor. É obrigação de quem está hoje no mercado. Atender bem é obrigação de quem está no mercado de oferecer o melhor, a comodidade. O princípio também do respeito, porque assim, você não tem que olhar para o seu cliente e ver o cifrão lá de dinheiro, não. Você tem que ver que existe uma pessoa ali com uma necessidade a ser atendida. Isso é importante demais. O Saulo, eu vou até pegar um gancho na conversa do Saulo, você falando sobre isso aí na semana passada aqui, até tu já comentou sobre Sim. isso. Ele falou, Max, eu fiz a empresa para servir as pessoas. Não foi Primordial para isso. ganhar dinheiro. Primordial. E se você for analisar, Orlando, se você for colocar a cabeça no lugar e passar a entender, isso é o meu caso aqui, é o teu caso. Eu fiz o meu projeto para servir as pessoas, Sim. para levar informação. O dinheiro vem na consequência do teu trabalho. De um trabalho bem prestado. É isso que eu falo. Sabe que as pessoas se perdem muito? As pessoas querem ganhar dinheiro e esquecem de quem gera esse resultado, que são as pessoas. São os clientes. Quem gera o teu resultado positivo não é só o teu trabalho, mas é a pessoa conseguir reconhecer que você fez o trabalho e desenvolver um trabalho pensando nele. Exatamente. Isso é importante. Por que eu respeito meus parceiros? Meus patrocinadores, eu paro no podcast, eu falo sobre meus parceiros, porque eu tenho que honrar eles. Tem que tenho que fazer isso. Tem que honrar. Porque sem eles eu não vou tocar isso aqui. E assim, o cliente, por exemplo, eu falo que eu sou cliente seu. Eu fico feliz com a forma que a minha empresa é apresentada. Sim. Por exemplo, já tive casos de outras pessoas que tentavam apresentar a minha empresa e até apresentavam ela, mas não apresentava o que ela realmente era. Entendi. Porque assim, você vai, por exemplo, você trabalha com propaganda, o que você tem que olhar? O que essa pessoa consegue atender, como ele consegue atender esse cliente? Eu vou representar isso aqui no podcast. Quando eu for falar da empresa dele, eu tenho que representar o que realmente ele criou, ele desenvolveu um projeto para alcançar essas pessoas. Então, quando eu vou fazer, por exemplo, quando os técnicos em mecânica a gente vai conversar, eu digo assim, olha, esqueça do valor que vai ser cobrado do cliente e tenta mostrar para o cliente que não é um valor que está sendo cobrado para fazer o trabalho, é um trabalho que foi feito com uma qualidade que muitas vezes ele precisa e não tem em outros lugares. Exatamente. E a gente tem uma equipe hoje, Carl, e eu falo isso sem demagogia, eu tenho a melhor equipe da região. Por quê? Porque todo dia esses caras estão buscando melhorar. Não estou falando que os outros não tenham. Tem muita gente boa no mercado. Tu chegou a já dar curso para eles, assim, algum treinamento? Sim, teve época da Bosch mesmo, trouxe o Igor, que mora em Manaus, esse cara, um cara fantástico, entendeu? A gente tem cobrado agora muito, por exemplo, eles estudam online, para estudar online. Por que a gente cobra isso? Porque está sendo inovado, né? O mercado está sendo mudado hoje. E a gente vai falar um pouco lá na frente disso. Então, assim, quando a gente vai fazer alguma coisa dentro da IP, por exemplo, vai fazer uma propaganda. A gente pensa assim, será que o cliente vai aceitar isso? Como ele queria ouvir a respeito da IP? Até isso a gente pensa. E aí soma com o Guilherme lá. Eu passo alguma coisa, o Guilherme manda, e às vezes a gente discute por semana. O teu menino, o Guilherme, ele é muito bom de arte, né, cara? Muito bom. Esse replay meu, da qual futsal foi feito, da Liespa lá. E assim, ele tem agregado muito, ele ajuda muito. O marketing hoje da minha empresa fica por ele. É ele que toca. Toda por ele. Você já não paga um cara para fazer isso? Eu pago mais caro, né? Fica mais caro. Fica não, ele vai te ouvir. Eu falo brincando, o cara, ele faz barato pra mim, esse cara faz barato. Mas assim, eu não tenho aquela preocupação. Por exemplo, ele conhece a empresa, outra facilidade. E outra coisa, ele faz pelo amor. É dele. É dele. É diferente. É diferente de eu prestar um serviço pro cara e de eu fazer porque eu sei que aquilo ali é meu, aquilo ali que me sustenta. O Guilherme nasceu em 2005, certo? Casei em 2002, o Guilherme nasceu em 2005. Ele viveu todo esse processo junto comigo. Então, cara, ele conhece a IP tanto quanto eu conheço. Por quê? Porque ele viveu o tempo da IP comigo. Então, quando ele viveu o tempo da IP comigo, ele consegue, tem coisas que eu não consigo pensar, pro marketing ele fala assim, isso aqui é aqui. É isso aqui que nós vamos aplicar. E ele está estudando também na área, tendo conhecimento, então... Está formando na área. Então, assim, e é uma área que ele gosta, é apaixonado. Por exemplo, hoje, o Nicolas já é um cara mais voltado para o atendimento. O mais novo já é voltado para o atendimento. Então, hoje, já começa a ficar ali junto com o cliente. Hoje, eu estava com o Dr. Cássio lá, conversando os dois. Eu acho muito bom essa relação.
da experiência, por exemplo, do Dr. Cássio, e ele está iniciando, ter esse contato ali, sabe? É muito importante. A Clarinha me ajuda, tudo que é para fazer de áudio, aí o Guilherme usa a Clarinha, cara. Mesmo? É um usando o outro, sabe, o tempo todo para beneficiar a empresa e nossos clientes ficar satisfeitos. Pois é, e essa é uma equipe de família, né? Família. Que faz esse trabalho. Família. Isso é E é interessante. muito bom. Muito Isso bom. cara, A minha esposa é a crítica da história aí, tá? Ela faz uma coisa, ela diz, não, isso aí não. Não, pode refazer. Se não aprovar, não vai pra rua. Acabou. Se não aprovar. E também tem a questão ortográfica também, ela corrige muito, ó. Valeu, professor. Mas ó, a sua filha perde a parte de áudio, o teu filho mexe a parte visual. O visual. E a tua esposa aprova e desaprova. Desaprova e manda. E pronto, e manda e obedece. Agora não obedece, não, Fábio. Sou louco. Brincadeira, foi assim, meu irmão, um abraço. A Simone Souza, um trabalhador e determinado, orgulho para toda a família. Quem é a Simone? Simone Souza. Simone Souza, esse parceiro demais, amigo, dentro de casa. Marcelo Monte Cristo está dando parabéns, meu amigo, pelo seu projeto. Cortes Fit está mandando parabéns aqui. Pessoal, Brito. Esse homem é incrível, que é a sua irmã. A Simone é muito. A Simone está falando aqui, é muito bom ver uma pessoa que a gente conhece pessoalmente servindo de exemplo, né, para a geração. Isso é muito Obrigado, bacana. gente. Obrigado. A Franciele está colocando aqui, Marcos Orleans e toda a equipe IP Auto Center, sempre pensando no melhor O para o cliente. cliente. É isso aí. interessante. Nosso lema é esse, é cuidar deles. Isso é Vamos cuidar do interessante. povo. Vamos cuidar Cara, do povo. eu queria tirar um pouquinho do foco aqui para me fazer uma pergunta. Vamos lá. Bem fora do Se eu não souber contexto. responder, eu respondo no próximo podcast. Isso. Tá combinado isso? Tá combinado. Fechou. Não, mas você vai saber responder. Vou saber responder? Então tá bom. Tu fez um curso de locutor, cara? Que... Cara, eu fiz o curso de locutor de FM, cara. Ó. No ano de, quer ver? 94. Eu sou quase, tá vendo? Eu sou quase locutor de FM. Se precisar de alguma coisa. É por isso que eu tô falando bem. Se precisar de apoio, se tu precisar de alguma coisa do dia, de repente tu vai viajar de férias, Porto de Galinhas, vai pra Salvador, meu sonho. alguma coisa. Aí você me deixa, ó, já ia derrubando aqui, fiquei empolgado. Aí você me deixa no seu lugar aqui, cara. Tá, gente, vai estar em boas mãos. Mas a gente vai cortar no meio aí também. Não tem problema não. Mas fiz, cara, foi muito bom. Por exemplo, eu esqueci alguns nomes técnicos, mas, por exemplo, para não deixar furo, né? Vai tocar a música ali, aí tem que ter um cuidado para não deixar a fala e a música não estar em seguida. Deixar o furo falar. Então foi muita coisa boa. E assim, a forma, na época, o professor foi o professor Elias. Elias Soares. Cara, Ele era esposo da Tereza Góes. A diretora foi a pessoa melhor da minha vida. Ela me expulsou com uma semana de aula. E eu não tive culpa, cara. Mas ela voltou atrás, uma pessoa gente boa, que Deus abençoe a pessoa, que não tinha muito matar. Eles moram no Breu Branco, tem muito tempo. Só gente boa. A Paula Rejane dos Santos está dizendo boa noite, meu amigo, um grande abraço. Falou. A família do seu funcionário aí, Top Kleber, estamos aqui ligados. São pessoas. O Kleber, família do Kleber. O Kleber chegou, cara, é um tempão na empresa do cara. Ele não veio para somar, ele veio fazer a diferença. Tem um negócio da academia aqui. Depois, Não, lá no final vai a perguntar. gente esquece. Já te pergunto sobre ela. Olha, a gente vai entrar numa parte muito interessante, que é falar sobre essa questão técnica, essa questão de elevadores, de oficina qualificada. Vamos falar umas coisas interessantes sobre isso. Vamos falar sobre. Tem um bloco aí, nós temos 2 blocos de parceiro aí, vamos fazer. Vamos lá. Vamos falar sobre a IP de Anapu, que funcionou um período depois que você acabou vendendo. Vamos falar do Arranhão Pecuarista, que tem também essa parte. Quero saber da picanha. Da picanha. A picanha, vamos Cupinzinho assado. Bora lá? Muito bom. É muito bom. Bora lá falar dos parceiros aqui. Posto Pacajá, qualidade no combustível 24 horas. Meu irmão Wendel Reis, muito obrigado pela parceria, né, com combustível de qualidade. É só procurar ali o Posto Pacajá aqui na JK, aqui no centro da cidade, tá bom? Manda lá o próximo para nós aí. E Centro Elétrico, material para construção elétrica. Eu sou fã da Joiânia, Joiânia é uma pessoa uma grande especial. parceira diferenciada. Diferenciado. Né? Quer Essa é a comprar palavra material de construção aí, da base ao acabamento, você vai encontrar aí na Centro Elétrico, um atendimento especial para você. É só procurar Centro Elétrico, tá certo? Tem mais um? Chama para cá. Top Lanche. Aí, bicho. Nós nem pedimos lanche, né? Nós nem pedimos lanche. O culpado foi Henrique, não falou nada. Henrique. Da outra vez, não, Henrique, da outra vez tinha lanche. Pois é. Pois é.
Agradecer o Top Lanche, né? Fazendo entrega de delivery para você, o melhor lanche da cidade, com certeza. Então, Pessoal bom também, gente boa. 991557980. E tem almoço também no período da semana, cara. Almoço, Tem uma coisa que eu não sabia, tá vendo? tem um almoço especial Olha, toda semana e é muito bacana. Muito bom. Bem, Muito quase bom. em frente. Pois é, aproveita e compra da minha amiga lá. Vamos comprar. Minha cliente. Não, pessoal que eu moro aqui também, mas Fechou. tá pagando aluguel. Fechou, brilhou. Só encosta o microfone mais perto pra mim. Vamos senão- lá. Isso. Melhorou? O áudio é primordial. Senão... Mas vamos fazer os cortes depois. Vamos os cortes depois. Os Como é cortes que é o negócio. Vamos pra Thales frente. Aguiar, rapaz, engenheiro civil, conhece? Conheço. Escritório de Filho do Engenharia, Ronaldo. Assessoria e Projetos. Meu parceiro Thales. Thales, a esposa da doutora Rose. Gente boa Que é um demais. cara tranquilo, né? Um cara diferenciado. Ele me ajudou num projeto da loja, uma parte lá, Aham. eu pedi pro Clodoaldo na época, e ele me auxiliou. Viu um cara bom. Thales é um cara diferenciado. Doutor Thales, um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe. Sucesso, tá bom? A Isis Radiologia Odontológica, Também que mudou, também foi. é a doutora Janaína, que é grande parceiro. Agradecer Ó, o tô pessoal. devendo, doutor Janaína, ir lá na Isis fazer aquela, entendeu? Só sabe. só Raio sabe. X, hein? Não que eu seja enrolado pra fazer esse tipo de coisa. Eu tenho dificuldade. Tem medo também, não? Ah, nem me fala. Nem fala. Mas ela tá quebrando esse medo, tu acredita? É verdade. Cara, eu fui lá e eu falei, não, aí deve ter cárie, deve ter. Ela olhou, não, mas tá tudo certinho aqui, só tem que colocar aparelho nessa idade. É o meu jeito também, hein? Tá acabando o meu Então tempo. vamos levar, fazer uma coisa Vai lá, e levar pra frente. Chama mais um, pronto, apareceu bonito. Ó, Tem vamos só, lá, bonito pra cá, tem cara. só mais um bloco, finalzinho a gente vai fazer. Meu irmão, fala pra nós, pra gente entrar na parte técnica da nossa conversa, em relação ao IP de Anapu. Você teve uma empresa lá, passou um período de tempo. A gente teve essa expansão. De lá você se tornou pecuarista? De lá nasceu a ideia da pecuária. Da pecuária. Foi o seguinte, eu tinha um parceiro muito bom, inclusive o Lucas, uma pessoa especial, entendeu? E um cara que ele vai fazer parte do grupo. Eu falo pra ele isso, ele fica rindo às vezes. E a gente tem que sentar, viu, Lucas? Mas o que acontece? A IP de Anapu nasceu em 2018. E aí, Carl, foi um tempo muito bom, mas ficou muito corrido para mim. Entendi. E eu precisava também o seguinte, eu precisava mudar um pouquinho a forma. Eu tinha terra, mas não tinha gado. Entendeu? E eu não quis fazer mais dívida. Então, foi uma forma de uma coisa compensar a outra. Foi muito bom para mim. Por exemplo, hoje, quando você fala assim, vendeu Anapu, você tem alegria de vender Anapu? Eu digo, tenho muita alegria. Não que eu não tivesse cliente, olha, vendi ela na melhor fase. Incrível isso, né? E a pessoa comprou, graças a Deus, está muito satisfeita. E assim, vendi e pude entrar no segmento da pecuária num momento muito bom. Que eu peguei, o que acontece? Eu sei, não é que a gente tem que viver da infelicidade dos outros. Eu sou muito contra isso. Mas quando aproveitei o momento que estavam as duas coisas conciliando e fiz um negócio que foi muito bom pra gente. Foi muito bom pra gente. Entendi. E hoje a gente consegue, por exemplo, estar mais perto da família. Por exemplo, hoje de manhã eu tive tempo para casa do meu pai. Eu tenho tempo, por exemplo, de ir para academia. Eu tenho tempo. Academia, né? eu tenho tempo, por exemplo, de ficar, igual ontem, jantei com um primo dele, Juan, um abraço. Então, você tem tempo para ficar mais perto das pessoas que você ama. É verdade. Entendeu? Então isso é a vida era corrida, né? Aqui é na porra, aqui é na porra. É muito corrido. E aí diminuí, mas cresci em outro segmento que eu estava com muita vontade de estar, que era na pecuária. E aí foi aí que eu falo, a gente tem que conciliar ali a coisa para trabalhar. Mas foi muito bom, muito especial esse momento. A venda de Anapu me proporcionou muita felicidade, muita alegria. Tá, cara, vamos falar o seguinte. A questão do... Vamos falar de dentro da empresa? Vamos. Parte de oficina. Oficina. Cara, a tua oficina ela foi a oficina mais completa, primeira oficina completa de Pacajá. Sim. Completa que eu falo não é porque é de questão de ferramenta de mão de obra, mas de estrutura física, de vários elevadores, de balanceamento, olha, aquele processo todo, eu lembro que você iniciou, quando você mudou de prédio, mudou para a parte de cima, já montou tudo aquilo ali. Então, assim, aquilo ali traz mais comodidade para o cliente e traz mais uma credibilidade e uma confiança para o cliente. O que acontece, Cal? Quando eu cheguei em Pacajá e trabalhei com Lava Jato, eu sempre tive a visão de melhorar. Tem alguém, né? Se ele quiser trazer mais um pouquinho é bom, viu, amigo? Seja um cara legal. Nos outros eu vi ele servindo, viu, cara? Pois é, e tu não sei o que não. acontece. Ele tá de marcação com ele contigo. depois. Já não tá mais nem gelado, mas tá bom. Agora tá gelado, olha. Mas assim, o que era a minha preocupação? O que era a minha preocupação? Sim. Não era montar uma oficina dos anos 80. Sim. Porque a gente vive no interior, eu sofri muito com carro. Então minha visão era melhoria.
para o cliente. E a comodidade, o cliente tinha que sair de Pacajá para ir para Tucuruí, para fazer um alinhamento. O cliente tinha que sair de Pacajá para ir para Marabá. E aí o que eu fiz antes? Como eu tinha trabalhado como representante e tinha a visão externa do negócio lá fora, o que eu fiz? Eu falei, vou melhorar isso. E quando eu montei, a minha primeira preocupação foi justamente trazer a ferramenta correta para fazer o trabalho do carro do cliente e o cliente não precisasse deslocar para os municípios vizinhos. O que é a vantagem disso? Primeiro, a comodidade para o cliente. Sim. Segundo, eu sempre digo que o capital ficar na cidade é a melhor coisa que tem. Eu sempre digo isso, olha, se o capital conseguir ficar na cidade, girar dentro da cidade, é bom. E é isso que a gente trouxe. Então a gente trouxe uma oficina com elevadores, a gente trouxe uma oficina com alinhamento, a gente trouxe uma oficina que se preocupava em abrir um OS, porque é muito importante essa questão da OS. A gente conseguiu fazer que é OS? Ordem de serviço. A ordem de serviço. Por que é a ordem de serviço? Quando você chega numa concessionária, eles nunca vão receber o teu carro de qualquer forma. O que eles vão fazer? Eles vão fazer um OS, vai preencher essa ordem de serviço e vai fazer o quê? E vai direcionar para o sistema. Esse sistema, Carl, se você, por exemplo, teu carro faz manutenção comigo. Quando você chega lá, se você, por exemplo, se perdeu, não sabe o que foi feito no seu carro. Se você for na RP, você acompanha da primeira à última revisão que você fez. Você consegue ver todos os atendimentos, dia, data e o que foi feito no seu carro. Sabe o que aconteceu com a gente? Do cliente perguntar pra gente assim, chegar na loja e dizer assim, eu não sei se eu troquei o rolamento do lado esquerdo. Lá, não, põe, pega a placa do carro, a gente vai na placa do carro, olha, não, foi trocado do lado direito. Precisa substituir o do lado esquerdo. Cara, isso é fantástico. Porque até então não se imaginaria para se fazer aqui no Pacajá e na região. Né? E isso dá comodidade, porque são esses fatores, Orlance, que fazem com que o cliente volta. Segurança. Eu sempre digo segurança. E aí acontece, quando a gente fez tudo isso, e eu fico feliz hoje de ver os parceiros fazendo a mesma coisa, eu fico muito feliz de ver os outros parceiros conseguindo andar ali com a gente, porque assim, as pessoas têm muito aquela questão da concorrência, disso ou daquilo. Ei, é família, amigos. Tu é o propulsor desse projeto. Tá entendendo? E a gente fica feliz de ver que foi bem recebido, tanto pelas pessoas que trabalham no mesmo segmento, como pelos nossos clientes. Exatamente. E agora, a gente tem uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? De não deixar cair essa qualidade. Exatamente. E aí a gente busca todo dia aperfeiçoar, melhorar. O sistema de OS que abria há 2 anos atrás não é o mesmo. O sistema de aplicar isso dentro do sistema já não é o mesmo. A forma de atender o atendente, a pessoa que faz essa função, já não faz essa função da mesma forma que fazia 2 anos atrás. A gente inovou isso. Para quê? Para o cliente chegar na loja e ter a comodidade e a certeza que está sendo bem atendido. Porque assim, eu tenho uma história interessante disso aí lá em Anapu, quando eu tinha loja lá. O cliente chegou e falou assim, eu estou aqui abrindo reclamação. E eu estava com a camisa sem ser uniforme e o cliente estava reclamando perto de mim. E ele falou assim, eu troquei os amortecedores, tem 60, 90 dias aí, está tudo estourado. E aí começou a falar com o vendedor, e o vendedor, não, mas com certeza não tem só 90 dias, ppp. Aí eu falei assim, amigo, me responde uma coisa, existe ordem de serviço aqui na oficina? Aí ele falou assim, existe. Eu falei, se você é pela placa, é pelo documento... Eu estou falando com o meu funcionário. Com o meu funcionário. E o cliente não sabia, ele respondeu assim, não, tem. Eu acho que ele se sentiu assim, agora o meu patrão vai pegar no meu pé, né? Tô morto. Eu falei assim, meu parceiro, vê se tem OS. Como é que vocês puxam OS? Aí ele falou, não, puxa pela placa. Eu falei, então vai lá e puxa pela placa, vai ter a manutenção do carro do cliente. Aí o cliente, se tiver isso é muito bom. O cliente falou, se tiver. E a gente foi lá e abriu. Quando a gente abriu, estava lá. Tinha quase 1 ano da substituição. É mesmo? Porque passa muito rápido. O tempo tem passado numa velocidade tão grande, verdade, que as pessoas às vezes não se dão conta que 3 meses, o cara faz soma 3, já está com 6. Então, é interessante a gente ter as OS bem preenchidas para o cliente, quando tiver a necessidade de esclarecer o que foi feito, tá ali na mão dele. Por exemplo, o cliente relembra, realmente eu tive aqui, foi nesse dia. Teve cliente, já teve caso de cliente também, de falar assim, Marcos, quando eu troquei o óleo do meu carro, quando foi feita a revisão do meu carro? Me ligar e perguntar. Eu digo, calma aí, me passa a placa do seu carro. Passou? Eu vou lá com uma pessoa, vê para minha placa desse carro, qual foi a última revisão? tem 8 meses. Amigo, tem 8 meses, você não ficou mais em lugar nenhum? Não, está vencido o seu óleo, porque o óleo se vence como? Ou por data, ou por quilometragem. Então, assim, se passou de 6 meses, está na hora de substituir. Chegou a 6 meses, não andou a quilometragem correta, tem que substituir o fluido. O óleo e o cara que passa quase 1 ano com... De vez em quando a gente faz um motor desse. Sabia que não é bom? Bom pra vocês. Não, também não é. Não é, não. É bom pra tu e ruim pra mim. Eu não gosto de fazer motor de carro. A gente tem que tentar evitar fazer motor de carro.
Porque o motor do carro é um custo muito alto para o cliente. E assim, a gente não tem todo o processo em Pacajá. Por exemplo, se o teu motor der problema, eu tenho que pegar isso, tenho que desmontar o motor, pegar o bloco, pegar a cabeçote, manda tudo para a retífica fora, para fazer o trabalho. Isso leva semana e o cliente está todo dia necessitando do carro. E o cadeirante? Já pensou o cadeirante? Já parou pra pensar? Né? Consegue Como é que é? ver? Como é que é a vida do cadeirante? O cadeirante, ele precisou de uma bomba hidráulica. É interessante essa história. A gente comprou, ele não foi colocar, a gente vendeu. Não fala quem foi, não. Não foi falar que foi o Karl Marx. Desculpa. Mas ele teve que comprar de novo porque ele não foi trocar. Tá É vendo? incrível, né, cara? Mas isso acontece com muita gente, isso, cara. A gente naquela correria, eu lembro, o menino ligou pra mim, calma, a bomba chegou. Cara, eu vou amanhã aí. 30 dias, 30 e pouco dias, eu no braço. No meu. braço, Eu colocando puxando no guincho o volante. Tá vendo? Já é acostumado? A gente acostumou que é ruim É, também, boa também, é verdade. Mas só para você ver. Então é importante, por exemplo, esse acompanhamento. Você pediu uma peça na IP. O que a gente faz? Faz a anotação. No dia seguinte, feito o pedido. E a gente, quando chega essa peça, o que a gente faz? Liga. Fulano, Cal, chegou a peça. Verdade. É bem importante essa questão do acompanhamento com o cliente. Cara, é muito bacana. O atendimento, a questão do atendimento, cara, vamos falar um pouquinho do atendimento ao cliente. Atendimento ao cliente, Cal. Eu vou dizer É uma peça fundamental. Eu vou dizer a cereja do bolo. Sabe por quê? Você já viu como é que o cliente chega na loja? Vamos pensar, vamos ter dois momentos especiais na vida. O primeiro momento é quando tu vai na concessionária comprar o carro. Como é que você vai? Sorridente. Todo feliz da vida. Feliz demais da conta. E no dia que esse carro quebra? Ele sai puto da vida. Então nós recebemos o nosso cliente toda vez nessa situação. Sempre no humor, sempre triste. Não, se assim, ó, se o trabalho o processo for mais caro, ele fica com mais raiva. Então, você tem que saber amenizar a situação. Aí eu uso muito aquele termo de dizer assim, ó, o médico que às vezes vai falar para o paciente e ele dá a notícia de forma brusca. Por exemplo, o paciente, você chega no médico e diz assim, olha, você está com uma dor interna? Tá, eu vou cortar você no meio, eu vou abrir toda essa tua frente aqui e depois dar 100 pontos aqui, e tu vai ficar 90 dias para se recuperar, depois eu vou ver como é que você está. Como é que você sai de lá? Você sai triste. Você fala, rapaz, vocês não vão fazer cirurgia com esse médico não, porque foi muito brusco isso aqui. E um outro profissional da área fala diferente, fala, Cal, não que vai acontecer com você, mas Cal, presta atenção. Nós vamos fazer uma pequena abertura. Olha o que ele mostrou, uma pequena abertura. Nós vamos retirar isso aqui que está te prejudicando. Cara, tem 30 dias para jogar bola. O cara sai de lá, ele sai satisfeito com o atendimento. Porra, aquele médico é bom. Cara, que médico é esse? Nós somos essas pessoas. Porque o carro só chega lá enfermo e o dono enfermo do bolso, com a tristeza de gastar dinheiro. Então você tem que ser o quê? Tem que mostrar para o cliente que a manutenção do carro dele é uma obrigação de quem usa. E uma outra coisa, e deixar de fazer manutenção e fazer prevenção. Eu estava anotando para te falar. Prevenção. Incrível. Trabalhe em cima da prevenção, Eu preventiva. ia te perguntar aqui qual a importância da prevenção, Cara, da manutenção. Deixa eu te falar, carro que tem prevenção não fica quebrado. Carro que tem esse tipo de manutenção, ele não dá prejuízo. Entendi. Por quê? Porque o carro, uma peça danificada, ela danifica novas peças. Então, quando você faz isso antes, quando você vai lá para observar, olha, eu tenho alguns clientes que fazem isso. Ele leva o carro, a gente levanta o carro, a gente olha todo o carro, todo o sistema de suspensão, todo o sistema de freio, toda a parte de óleo, a gente olha todo. E às vezes a gente só faz assim, desce o carro, diz, meu amigo, o seu carro não tem nada para fazer. Nada para fazer. Isso não tem, eu tenho pelo menos 20 clientes que fazem isso, que tem esse cuidado. E esses clientes não têm uma manutenção alta no carro deles. E já tem um cliente que vai lá quando o carro quebra. E quando ele chega lá, ele olha para um lado e para o outro e fala, quanto deu a manutenção? 5 mil. Nossa, pelo amor de Deus. O infame está com 6 meses sem mexer 6, 7 meses sem verificar, nem lavar o carro. Olha, é uma coisa que as pessoas não levam em consideração. Você está falando mal de mim aí. Umas coisas que as pessoas não levam em consideração, cara. Por exemplo, a lavagem do carro. Não estou fazendo comercial de lava-jato, porque eu não tenho uma lava-jato. Mas é muito importante o sistema de suspensão, o sistema de freio. E até para o funcionamento de motor. E outra coisa, né? Porque assim, a terra nossa aqui ela é muito calcificada, que fala, né? Ela tem muito minério também. Muito sal. Pois é, sal. Sal. Então, sabe o quê? Ela termina danificando com mais facilidade. E a gente tem que ter essa noção. E eu sempre digo para o meu cliente, quando eu tenho oportunidade, eu sempre digo para o meu cliente, sabe o que tem cliente que faz com a gente? Eu tenho cliente que para comprar carro liga para mim. É mesmo, cara. Tem. E sabe o que é interessante desse comprar carro?
eu sempre respondo para o cliente, o que você vai fazer com o carro? É bem importante. Vai comprar um carro, não compra um carro porque você quer o carro. Qual é a utilidade que vai te dar? Esse carro, qual a necessidade real desse carro? Por exemplo, uma pessoa, a não ser que você tenha a vontade que, tipo assim, eu vou realizar o meu sonho. A realização de sonho não tem preço. Isso é... Eu falo pra vocês, quero realizar um sonho, sonho não tem preço. Mas assim, vai comprar um carro para trabalho, vê qual é a tua real necessidade do carro que você vai comprar. Senão você vai ter prejuízo, entendeu? E outra coisa, faça a soma, sempre faça a soma do que você tem de valor para comprar o carro e se você tem a capacidade de fazer a manutenção. Eu falo, sabe o que eu comecei, meu Deus? Não adianta você ter o dinheiro para comprar o carro se você não tem o dinheiro para manter ele. Comprar o carro você só gasta uma vez, né? Como é que é? Para comprar o carro você só gasta o dinheiro uma vez. Só uma vez. Manutenção, IPVA, pneu, tudo isso, combustível, que é o mais tudo caro. isso vai ter ali todo dia esse consumo. O carro tem O carro despesa vai diária. estar gastando. Eu sempre digo isso. A despesa diária do Olha, carro. por exemplo, outra coisa, mas tem muito inverso. Por exemplo, o cara está lá no fundo da vicinal e ele quer comprar um carro pequeno. Eu sempre digo, cara, isso não vai dar certo. Vai te gerar prejuízo. Vai dar B.O. Vai dar B.O. Isso é complicado. Olha, ferramental é importante, né? Necessário, na Muito verdade. importante, principalmente para os carros mais novos. Por exemplo, eu estou lá agora com a Track, que a gente vai fechar o motor. Só o ferramental vai custar 1.180 para montar a correia dentada. Se tu não tem, tu vai ter que comprar. Tem que comprar. Eu tinha essa ferramenta, a gente emprestou, a oficina emprestou, a gente não sabe para quem. Não foi feita a anotação, porque lá tem a anotação de quem pega. E alguém pegou emprestado. Ô amigo, se estiver ouvindo aí, ó, pode devolver, eu Pelo estou amor precisando de demais, pelo amor de Deus. E aí quando a gente for usar, não está aí a ferramenta. Sabe o que a gente tem que fazer? Comprar a ferramenta. Essa ferramenta você não encontra em Pacajá, não encontra em Tucuí, não encontra em Marabá. Então você vai encontrar de Belém para frente. Essa, por exemplo, não tinha nem em Belém. A gente teve que pedir de Santa Catarina, eu acho. Daniel, se não for Santa Catarina, me perdoe. Mas a gente teve que pedir de fora para chegar essa ferramenta para montar o motor do carro do cliente. Então, olha o quanto a ferramenta é importante. Por exemplo, elevador. A pessoa às vezes não dá importância nenhuma. A visão de quem vai fazer a análise do teu carro para prestar serviço é muito importante. Se o carro de elevador é muito mais fácil fazer isso. O diagnóstico é muito mais preciso também. Então, tudo isso muda muito. Tem que ter ferramenta. Na verdade, sem ferramenta você não vai fazer muita coisa. Tinha como nós fazer um podcast sem microfone? Não tem, impossível. Sem câmera? Não vai acontecer. Então, a gente tem que ter essa noção de que precisa realmente. Verdade. Cara, a questão do cadastramento do veículo, né, que nós conversamos agora há pouco também, nós estamos já quase chegando no final do nosso bate-papo, está com quase 2 horas de conversa. Nossa, deixa de coisa boa. Henrique, bora fazer o nosso último bloco de parceiro? Eu vou beber água. Tá gelado. Fica à vontade. Essa tá gelada? Geladinha. Até que enfim, agora o Henrique trouxe uma água gelada pra você. Vale 10, viu? Ele tava com sacanagem contigo. Eu acho também, viu? Tá, ele falou pra mim que Ele falou pra ti antes, não foi? Falou. Ele falou. Eu vou cortar o desconto agora. Tinha como falar pra ele dar desconto. Vou repensar. Mas não, é patrão. Ele quer que tu fale. O cliente é patrão, como é que eu faço? Tem que entender. Não, ele quer que tu fale da academia, que você passou 3 dias deitado por causa da academia. Esse comentário é melhor a gente não fazer, né? Mas a gente fala depois dos comercial desse povo. Vamos falar aqui. A JK Construções, da base ao acabamento. Aí uma empresa que eu admiro muito. Viu, Deixou Guzmão, meu amigo. Deixou Guzmão, não entregava o caminhão pra ele, pra ninguém no Lava Jato. É mesmo. O caminhão dele, que ele dirigia na época, mas ele entregava pra mim. É mesmo. Eu gosto muito desse Guzmão, pessoa. Ó, Nestor, se estiver ouvindo aí, meu amigo, um abraço. Se vocês não estiverem ouvindo, passa pro pai de vocês, viu? Cara, 10. E o neto dele é assim com meu filho, o Nicolas. Aquele moleque é diferenciado, aquele moleque é doido pra ser cunhado do Henrique. Ele é esperto. Agradecer a JK Construções. A JK hoje ela entrega na região inteira, não só no município, tem uma frota de carro, caminhões e muito mais. Então, assim, é uns caras que tem. O Júnior é um cara, ele tem uma visão de empreendedor assim, fora do normal. Eu admiro aquele cara, bicho, ele é diferenciado. Fora da curva. É fora da curva. Parabéns, JK. Bora lá. Mais um tem aí. Olha aí, isso aqui é equilíbrio, nutrição animal, proteinado. Eu nem sei se você fala isso. Conhece não, né? Isso aí. Conhece tem não. Qualidade, tem qualidade. Aí é o Fabrício, grande parceiro. Fabrício, irmão, obrigado pela parceria. Obrigado por estar comigo. Eu fico muito feliz de ter você como parceiro nesse projeto. Você sabe que eu lhe admiro demais e a gente vai estar aqui mais uma vez fazendo podcast daqui uns dias, tá bom? Quer comprar mineral e ração do seu animal aí, é só procurar a Equilíbrio Nutrição Animal, tá bom? Vamos lá.
chama pra frente. Impacto Adesivos, comunicação visual, meu parceiro Yuri. Né, eu tenho uma grande parceria com ele, Cara, mil. grande profissional. Tem trabalhado muito esse dia, viu? Trabalha muito. Tá bem difícil de achar ele. Até domingo ele termina. Tá pegado, tá pegado. Então agradecer a Impacto Adesivo pela parceria. Né, agradeço de coração a parceria, meu irmão. Valeu, um abraço. Tem mais um, chama pra nós aí. Açougue do Léo. Carne boa sempre. Esse menino é diferenciado. O Léo é um Trabalhador. cara, sou fã dele. Trabalhador. Diferenciado, agradecer o Menino Léo muito pela bom. parceria. Né. Ele tá aqui no JK, ele é genro do Nilton, né? Ele é genro do Nilton. Isso mesmo. Nilton, irmão do Nilton. Isso. Agradecer aí o açougue do Léo. Quer comprar aquela carne primeiro? Tem uma picanhazinha barata lá, boa de preço, especial pra você. É só procurar o açougue do Léo, tá bom? Tem mais um aí ainda? Chama pra nós aí. Você viu o carequinha, rapaz. Metalúrgica Pacajá. Né? A estrutura metálica, as calhas, rufos, pingadeiros e muito mais. O Laércio eu conheço desde quando chegou aqui. Laércio, o cara que... fora da curva também. Fala da curva. Ele vai fazer um serviço pra mim. Ei, Laércio, diminui o preço aí, tá? Valeu, parceiro. Eu vou fazer o corte e vou mandar pra ele. Manda pra ele. Pede, Ó, meu amigo, desconto. Laércio, ei, tenha dó de mim, meu amigo. Pelo amor de Deus, você vai mexer naquele portão é imenso. Diminui o preço, tá? Obrigado. Eu já sei que você vai conceder esse desconto. Vou fazer o corte e vou Vai mandar pra ele. Manda pra ele. Manda urgente, que ele vai mexer a semana. Então já é bom mandar antes. Amanhã eu já mando pra ele. Amanhã. Manda amanhã pra ele. Fala, o cara pediu ao vivo. Aí é diferente. Pois é. Olha, Léo, meu irmão, abraço. Chama pra nós aí, Henrique. Tem mais um? Esse aí é o último bloco. WR, Comércio de Bovinos em geral. O Eder é um cara... Tem tradição, né? Isso aí virou a tradição. WR, ela tem 20 anos Muito no tempo. ramo. O cara... Fora da curva também, né? O cara tem feito um trabalho... Tem uma visão empresarial fora do normal. Fora do comum. Fora do comum. O cara é um cara diferencial. Agradecer o Ender. Desculpa a pedrada, cara. Ao vivo de novo. Tá, valeu. Valeu, Ender, meu irmão. Um abraço. Obrigado pela parceria, meu garoto. Apareceu o homem mais bonito do mundo de novo. Apareceu, o mais bonito do mundo. Deixa eu ler a mensagem do pessoal aqui pra gente já finalizar. É o Isaías Santos, é o meu primo, dando boa noite para o amigo Orleano. Você atende muito bem, parabéns. A Disney Figueiredo. Pessoal, eles são 10 demais. A quilometragem para trocar o óleo, tá perguntando aqui. Quem tá perguntando? A Disney Figueiredo. Ele tá perguntando quantos quilômetros para trocar o óleo? Qual é a quilometragem certa? Vai ter óleo com 10 mil km, né? Os óleos hoje são tudo sintéticos, então 10 mil km ou 6 meses. Então a gente recomenda. Tem alguns carros, depende muito, o óleo tem outro uso que as pessoas esquecem. Por exemplo, o carro que roda num uso severo, que é nossos vicinais, e dentro da cidade também, que a gente pensa, não, o carro que roda na cidade pode ficar com óleo mais tempo. Força mais. Então, esquenta mais. 5 mil km. Carro que usa muito na cidade, eu sempre digo, meu amigo, troca com 5 mil km, precisa não ter dor de cabeça. E outra coisa interessante, gente, revisão de carro não é troca de óleo. Revisão de carro, viu, Disney? É troca de óleo, os filtros, e aproveita e faz a verificação de como está todo o sistema. O sistema de arrefecimento, às vezes. O que é arrefecimento? Arrefecimento é a parte de água, de aditivo que tem ali. Então, olha, o arrefecimento do carro é muito mais importante, às vezes, que a troca de óleo. Porque se o carro hoje apresentar problema no arrefecimento, vai perder cabeçote. Todos os carros hoje são motores, os blocos são de alumínio. Se isso não é bem feito no tempo correto, aquecer o carro, tu vai perder o motor. Olha o problema. Então, água, que a gente chama de água, que não é água, que é aditivo. Pois é, esse fluido, esse aditivo que hoje usa na água, ele dá mais... dá uma longa vida mais do carro. Porque ele descongestiona tudo, entendeu? Então, se o produto... Ele faz o processo de limpeza, ele não deixa aquecer, ele também diminui a temperatura da água, ele não permite que as paredes fiquem sujas, que cria... Porque principalmente pegar uma água, por exemplo, uma água da torneira e colocar no seu carro, vai enferrujar todo o sistema. As pessoas não sabem disso. E o carro do cara, quando o reservatório de água de alumínio está todo amarelo? Eu acho ruim trocar logo para não ter prejuízo. Igual o meu. Não, troca logo para não ter prejuízo. É o certo. Preventiva, prevenção. Tá, o correto, vamos lá. Vamos trocar o reservatório de água, aquela partezinha de plástico que é menorzinha. Sim. O correto, trocou, antes de trocar, colocar um produto para fazer limpeza. Tá, aí nós temos que ver como está o sistema. Se o sistema estiver congestionado, estiver muito sujo, como a gente chama... Desculpa. Aí precisa fazer uma limpeza antes. Aí tem um produto específico para fazer a limpeza. Coloca lá, funciona o carro. Aí a gente tem outro problema, cara. Porque se o cara ficou muito tempo sem fazer isso, o cliente, qual é o problema que a gente tem? Quando você vai fazer isso, todas as mangueiras rompem. Abre, faz abertura, porque você está limpando. Então aquela sujeira estava tampando, que ia bater o motor. Aí vai começar a ter vazamento. Começa a ter vazamento. Tem que trocar todo o sistema.
Algumas são de ferro, outras são de plástico, outras são de alumínio. Então, por que a prevenção é o melhor remédio? Se você faz a prevenção antes... Que se você usar o fluido ali, tudo ali, não vai ter esse problema, tá limpo sempre. Não vai ter. E vai usar uma água desmineralizada. Tem lá na IPL Center também. Desmineralizada. Tem lá na IPL Center também. Porque o mineral da água é que arrebenta. Que arrebenta tudo. Entendeu? Entendi. Então a IP tem, viu? Todos esses produtos. Conheço um rapaz chamado Hugo Júnior, carequinha? Toca demais. Parabéns a Rayane. Aqui caipira, viu, Hugo? Vê se paga a galinha, cara. Eu toco pra ti. Você me convida também que eu vou. Eu toco pra ti. Ele está dizendo aqui parabéns a Rayane e colaboradores, em Auto Center tem excelente atendimento e presta um serviço de... Ele e o irmão dele, cara. o Cliente meu desde o Lava Jato. Cara, fora da curva isso aí. também. canal misto, isso é grande exemplo, me orgulho de fazer parte dessa equipe. Esses caras são filhos, né? Esses caras amam do coração. Cara, minha equipe ela é muito 10. Excelente programa feito por dois grandes vascaínos. Cara, são duas. Pois é, cara, Mas legal, você é bicho. muito bom, viu? Não, e ele também é. Três vascaínos. Três vascaínos falando com o outro. O tempo que só fala é formação de quadrilha, né? Mas Não. Eu estava dizendo aqui, é o Bruno, do canal Missão Amigo, está dizendo aqui boa noite, né? Qual a quilometragem? Já perguntou. Outra pessoa perguntou. Não, da troca do óleo. Já foi feito. Já foi respondido. Foi feita a pergunta, já foi respondida. Isso. Tá certo, meu irmão. Tranquilo. Ô, Leandro, a gente fala um cara sobre a garantia de peças, cara. Garantia de peça. A Existe. gente nós estamos finalizando aqui o nosso bate-papo. E aí, fala para nós da garantia de peça para a gente fechar o procedimento. Garantia de peça. As pessoas perguntam assim, existe garantia? Eu até falei para ti sobre isso um pouquinho à tarde, a gente falou. Uhum. A garantia de peça ela é feita quando? Quando tem um bom uso do carro. Ou seja, a manutenção tem dias, por exemplo, a concessionária. Se você não fizer a manutenção em dia, o que ela faz? Ela suspende todas as suas garantias. Não é verdade? A peça também tem garantia. E a maioria das peças hoje, a garantia é 90 dias. Agora, o que acontece? Por que a gente faz aquele sistema de OS? Para a gente saber quantos dias tem que essa peça foi substituída. Entendi. E se o cliente usou o carro da forma correta. Também a gente olha isso. E quando essa peça apresenta problema, quem dá a garantia dessa peça não somos nós. Entendi. A empresa ela transfere isso para quem? Ela passa essa garantia para o fabricante. Então, quem faz a garantia? Tu compra uma televisão, Cal, e com 30 dias ela apresenta um problema. Quem é que cobra a garantia? É a empresa que... É a fabricante. A fabricante. Então, pega essa televisão, devolve para a fabricante, e a fabricante devolve uma televisão nova para você, ou conserta a sua. A nossa, quando a garantia, geralmente não tem conserto. Então, a gente manda, eles fazem uma análise da peça e devolve outra peça para a gente. Tá, então, nesse caso, a peça quebrou, o cara não vai ficar com o carro parado, você vai ter que colocar outra peça. Aí o que acontece? Aí gera uma dor de cabeça. Às vezes o cliente fala assim, não, tem que colocar a peça. Tem, a gente vai colocar a peça. Se a gente tiver a peça em estoque, a gente vai colocar essa peça que a gente tem no estoque e vai mandar para lá. Entendi. E quando esse cliente, quando a gente manda essa peça para garantia, a gente tem 15 dias para retorno. Então, cliente, a maioria dos clientes que são conhecidos nossos, o que a gente faz? A gente monta a peça e diz para ele, olha, a peça não sendo garantia, você acerta com a gente. E acontece muito. E se esse cliente terminar não voltando, a gente coloca o nome dele no SPC. Vai ser sorteado. Vai ser Você falou sorteado. também que até ajuda, a empresa, a fábrica Se a gente coloca. gerar a nota fiscal corretamente e mandar para eles com o nome, CNPJ do cliente, se ele não fazer, eles também entram e ajudam a gente também a receber. É bem interessante. É uma garantia, eles garantem, mas querem que o cliente também seja honesto com a gente. Cara, é porque é questão de confiança, né, cara? Confiança. Como é que você chega lá pra você, paguei a peça, não? A marca não prestou, vamos mandar para a fábrica, vou colocar no lugar. Aí a peça, de fato, a peça prestava, por exemplo. Por algum outro motivo qualquer, aconteceu isso. Aí eu não vou pagar. Bateria tem muito isso, né? Bateria dá muito problema. Por que a bateria dá problema, cara? Porque a bateria, todo o sistema elétrico, se ele não estiver trabalhando da forma correta, vai danificar a bateria. Isso é claro. É porque você vai num carro, você tem N coisas que usa bateria. Tudo, hoje tudo. Entendeu? O sistema é todo elétrico. Então, bacana. Entendeu? Cara, olha, nós estamos chegando no final do bate-papo, cara. Foi muito legal conversar com você. Fico muito feliz de ter você no nosso bate-papo. Para mim foi uma grande honra o nosso canal estar contigo hoje aqui, fazendo essa conversa interessante. Levamos informações, levando informação das pessoas, da tua empresa, da tua pessoa, do teu trabalho, né, da tua família, das pessoas que te rodeiam. E eu costumo dizer que Deus me deu esse presente. Amém. Para isso, cara. Isso é muito bom. Aí eu volto a falar. A minha prioridade aqui não é o dinheiro. Sim. Deus sabe que eu não estou mentindo. Tu falou isso no início do projeto quando teve comigo.
Tu Eu lembra? lembro da primeira conversa a gente na frente da oficina. Tu lembra disso? Eu lembro. Ainda bem que você é o cara que tem memória boa. Eu tenho memória boa. E você pode ter certeza, que eu não estou mentindo, Deus sabe do meu coração. A minha prioridade aqui nesse projeto não é ganhar dinheiro, mas é fazer isso aqui. Ó. Nós nos conhecemos desde criança. Desde criança. A gente está aqui durante quase 2 horas batendo um papo, falando da tua vida, falando da tua vida empresarial, trocando ideia. Cara, as pessoas em casa assistindo, comentando, mandando mensagem. Tem coisa melhor do que isso? Isso não tem. existe, cara. É prazeroso, né? É. E olha que a gente falou e não dá conta de terminar. Não tá, não. Nós vamos fazer outro podcast depois. Pode ter certeza. Vamos ter que fazer isso. Quando o Gui vir, né? Quando o Gui vir, não fazer. Porque assim, o mundo automotivo, ele é muito grande, é muito extenso. Eu digo que ele é quase ilimitado. Pois é. Entendeu? E é muita coisa. E a gente fala da gente, a gente fala do lugar que a gente vive, a gente fala das pessoas especiais da nossa vida. E aí você vai falando. Quando você vê, passou 2 horas, você fala assim, nossa, terminou. Tá quanto tempo, Henrique? 2 horas já ou não? 1h48. Pois é. Tá vendo? Fechou Já 2 foi horas. 2 horas. Mas nós vamos fazer outro podcast, Sim. já fica marcado aqui pra gente só definir a data. Sim. Esperar o Guilherme chegar em dezembro. Ele vem em dezembro? Ele vem em dezembro. Em dezembro já Vem fica em marcado. dezembro. Guilherme, meu filho, se você correr dessa vez. Não, agora ele vai honrar. Ele vai honrar. Falou em público que vinha, ué. Pois é. Agora ele vai ter que vir. Agora vai ter ele que se vir. ferrou. Agora ele vai ter que vir. Então a gente vai fazer um bate-papo de novo em dezembro, a gente trocar as ideias, falar mais da empresa, falar mais das novidades. Tem uma última pergunta que eu quero te fazer, cara. Que eu faço a todo mundo. Planos pro futuro. Pois é. Para aonde a IP Auto Center quer chegar? A gente tem um projeto, Cal, ele é muito bonito. E a gente fala assim, mas calma aí, você tinha 2 empresas e agora está só com uma, e qual é o teu pensamento? O pensamento nosso é expansão. Porque a gente tem muita gente boa junto com a gente. Não é só uma questão de... Aí volta e devolvo aquela mesma conversa nossa lá do início. Não é só dinheiro. Mas quantas pessoas que estão com a gente com 5 anos, 6 anos, pessoas excelentes, igual a gente falou disso, eu não vou falar nome para não ficar, porque eu vou esquecer de alguém. Mas dos que estão comigo hoje, eles são filtrados, pessoas que estão comigo há muitos anos, que a gente passou altos e baixos, tempo bom, tempos ruins. E eu só tenho como fazer essas pessoas crescerem com um projeto de expansão. Então, desse projeto de expansão, a IP tem um projeto muito bem elaborado. E a gente tem tempo determinado para acontecer essa expansão. Agora, o que a gente está fazendo? Primeiro, a gente está consolidando. Primeiro, a gente está colocando o pé no chão. A gente está fazendo a estrutura bem montada para a gente ir para o segundo passo. A gente já deu o segundo passo e eu fiquei muito corrido. Lembra que a gente falou que ficou muito corrido? Sim. E eu quero dar o segundo passo com correr menos. Ter pessoas qualificadas e eu ter tempo de qualificar essas pessoas para elas andarem sem a minha presença. Eu digo sem a minha presença do dia a dia. Então, a gente tem um projeto de expansão muito bem elaborado, a gente tem um processo de expansão muito bem pensado para que a gente possa realmente oferecer, porque você montou uma segunda unidade, você tem que oferecer a mesma qualidade da primeira. Você tem que oferecer a mesma estrutura da primeira. Se você não conseguir fazer isso, não é a mesma IP. A pessoa passa aqui nessa loja, mas ali é diferente. E aí isso não pode acontecer. Eu vou te dar um exemplo. Eu pegar um cara que para mim eu sou fã do maior, para mim o maior empresário do Brasil hoje chama o velho da Van, que chama o velho da Van. Luciano Raj. Se você for em todas as lojas dele no Brasil, que são mais de não sei quantas mil lojas que ele tem, é padrão. Todas as lojas são padrão. Até o formato da estrutura de dentro da loja. Tudo a mesma coisa. Entrou em uma na outra. Igual. É umas maiores, outras menores. Sim. Mas a estruturação da loja é da mesma forma. E é isso que tem que ser feito. Sim. Eu sei que você já conversamos, não vamos citar aqui lugar nem nada, mas nós conversamos muito sobre esse teu novo projeto, Sim. que é um grande projeto. Grande, muito bom. Que vai ser muito bacana, que vai mudar muito a história da IP. Né? E eu fico feliz por isso, cara. Não, cara. Fico feliz porque a gente vê, fomos criados juntos aqui, eu sou um pouquinho mais velho que você só. Eu sou bem mais jovem, mas tá bom, tudo bem. Aí, cara, meu cabelo nem branco não tá. Não fica, né? O meu tá. Em compensação, o meu tá todo branco. Bicho, o meu tá lubiando. Mostra aí, gente. Misericórdia. Deu um polimento. Tá chique. Eu falei pra ele que quer passar um pó de arroz. Passar um pó de Tá arroz. vendo como é que é? Tá aí. Isso assim, não quero. O meu tá branco, cara. O meu tá branco demais. Quero inventar, não. Tá bom. Tá bom, tá ótimo. Então, assim, olha. Cara, muito obrigado. Não. De coração. Eu agradeço. Muito obrigado. Né? Que Deus abençoe. Pegue nossa mão aqui. Vamos. Muito obrigado. E estamos juntos e misturados. Misturado. E nós sabemos da importância de tudo isso. Não, eu que fico agradecido. Eu digo que o Podmax é uma abertura
do empresário, do agricultor, do político, de todas as pessoas apresentarem realmente o que eles são, o que eles estão fazendo. Então, assim, muitas vezes a população não consegue no dia a dia te acompanhar ou acompanhar em sua empresa, e você dá a oportunidade para essas pessoas chegarem aqui e falarem, mostrarem realmente o que eles fazem, a diferença que eles fazem no mercado. Isso é de uma importância sem tamanho. Te parabenizo, isso já te parabenizei lá na loja, quando a gente tem a oportunidade de trabalhar junto, eu acho muito bom, eu digo que a gente trabalha junto. E eu fico muito feliz da gente poder hoje ter um canal aberto e não falar só de Pacajá. Não. Olha, nós estamos falando Goiânia, nós estamos falando Santarém, nós estamos falando São Paulo, nós estamos falando de todo lugar. Todo mundo que teve a oportunidade de acompanhar hoje, viu um pouquinho do Marcos Orlean, viu um pouco da empresa. Lógico, deu para terminar? Não, ficou coisinha, carro elétrico, lá na frente não falar disso. E é muito bom, cara, falar disso. Mas assim, foi muito bom e eu te agradeço. Agradeço as pessoas que estão com a gente, entendeu? As pessoas que tiraram aí 2 horas para ficar ouvindo a gente. Os parceiros, seus parceiros, meus parceiros. Engraçado que seus parceiros são meus parceiros. Quase e todos. eu fico assim muito agradecido, primeiro a Deus, depois a esse povo. Pacajá é uma terra abençoada e acolhedora. Com certeza. Cara, eu fico muito grato. A cada dia, a cada terça-feira que eu faço um podcast aqui, para mim é gratificante. É um filho que nasce. É uma coisa nova na minha vida. Isso é muito bom. Deus sabe. Cara, tem dia que eu entro aqui para esse estúdio aqui, eu saio daqui 11 horas da noite, eu fico olhando assim, Senhor, como você é maravilhoso. Não, Deus é muito bom. E para chegar aqui, Orlando, tu sabe, tu acompanha de perto, para chegar aqui, onde eu tenho essa estrutura hoje, batalhei muito. Muita batalha. Muita luta, né, cara? Muita luta. Tudo é caro. Eu falei para você, até comentei ontem, a gente estava fazendo a transmissão ontem, meu computador estava dando um BO, porque assim, é equipamento eletrônico. Uma semana eu comprei mais um notebook, uma coisa que é equipamento caro, e hoje eu estou com 4 filmadoras, então assim, a gente está expandindo isso. Né? Agradecer. O Guilherme está a Dona Barata está sorrindo aqui, eu acho que foi por causa do. Porque a gente falou que ele não vai. Exatamente, ele não vai correr não. Ávila Bandeira, estamos no aguardo. Gui, Cláudia Soares, parabéns. Jonathan, aprendi muito, bom exemplo para nós jovens. Jonathan é um para filho, os viu? empresários. Cara, gente fina demais. Então, cara, eu quero deixar o microfone à sua disposição, quiser fazer suas considerações, tiver algo que você lembrou, que você quer falar para a gente finalizar. Né, fica à vontade, o microfone é todo seu para a gente finalizar o nosso papo. Primeiro, obrigado a Deus. Deus é tudo na minha vida e na nossa vida. Agradecer a você, sabe, pelo espaço, agradecer as pessoas que estiveram com a gente. Alguns saíram, outros entraram agora. Agradecer, ser grato a Deus pela vida dessas pessoas. Eu sou muito grato. Grato pela vida das pessoas que me ajudaram a chegar aqui. E foram muitas pessoas. Pessoas que se preocuparam verdadeiramente comigo. Pessoas que se comprometeram com o meu sucesso. E essas pessoas que se comprometeram com o meu sucesso são pessoas que eu vou levar para a vida toda. Por exemplo, essa equipe que está comigo hoje é uma equipe que eu vou levar para a vida toda. Lá na frente, talvez a gente se separa. É normal isso dentro da empresa. Natural. Talvez o cliente que estava comigo hoje muda, vai para uma outra cidade e a gente se separa por um tempo. Mas eu sou muito grato por cada um. E assim, o que eu tenho hoje, para finalizar isso aqui, é dizer assim, gratidão a Deus. Gratidão às pessoas que me colocaram. Porque eu acho que eu não posso, eu não posso esquecer das pessoas que me colocaram degrau por degrau. Sabe? Assim, as pessoas pensam que você vai conseguir sucesso na empresa, chegou e conquistou. Não. São muitas pessoas que te aconselham. Olha, a gente falando aqui, eu lembrei do Paulo Desti. Um dia eu conversei com ele mais de 1 hora na frente do Lava Jato, enquanto lavava o carro dele. E o conselho que ele me dava é, cara, vai pra frente, persiste. E eu não conhecia muito o Paulo, entendeu? O Siduca, uma vez, conversou comigo muito, o Avivaldo. O Avivaldo comprou uma Pajero Full, que depois, inclusive, eu tinha uma parecida com uma dele. E ele levou para mim lavar, sabe, um carro zero ali. E ele me conhecia já de muito tempo, no tempo de vendedor. Mas assim, a confiança de cada cliente. Então eu sou grato a Deus por essas pessoas. Sou grato a Deus por Pacajá. Pacajá é uma terra que emana realmente leite e mel. Pacajá é uma terra... Olha, as pessoas saem do Pacajá, mas vão sempre sentir falta do Pacajá. Pacajá é uma terra acolhedora, uma terra próspera, uma terra de pessoas que têm Deus na vida. Então, nessas considerações finais, o que eu falo para você e falo para as pessoas que estão ouvindo é gratidão pela família que Deus me deu. Tanto minha família de esposa, filhos, pais, meus tios, minhas tias, primos. É tanta gente.
olha, o cliente, a família, são de importância assim, primordial na vida do homem. A estrutura de um homem é montada pela base que ele tem. E a base que ele tem é a família e os amigos, e aí Deus aqui em cima, que é o primeiro de tudo. Então, sou grato a Deus por tudo, muito obrigado pela sua oportunidade, e que Deus te abençoe muito aqui. Que Deus te abençoe muito, grandemente nesse lugar. E aqui vai ser lugar que vai abrir muitas portas ainda para as pessoas poderem esclarecer a respeito do que eles fazem. Amém. Viu? Amém. Então, que Deus abençoe. Amém. Agradecer, gente. Nós já estamos chegando no final, só lembrando que a gente vai estar mudando a nossa mesa, agora no mês de outubro, a gente vai estar mudando, colocando outra mesa aqui. Ó, ficando chique. Não, tá ficando chique. Já tá chique, né? Já tá chique. Estamos mudando. Tá ficando enjoado agora. Tá ficando... Então, assim, amanhã a gente vai estar no ginásio, transmitindo jogos. Isso é bom. Futsal. Né? E a gente está sempre fazendo transmissões. Na próxima semana tem novidades aí, vai ter um podcast. Fala pro Gui, cara, vamos lá pro drone, cara. Pois é, Gui, cara, mostra aqui, Henrique, mostra a minha cara de perto aqui. Ó, seu pai, você tá ouvindo teu pai falar, cadê o drone, rapaz? Olha o Pelo amor drone. de Deus, cara. Né, Henrique? Não, o Henrique tá aqui do outro lado da câmera te cobrando aqui, ó. Pelo amor de Deus, Guilherme, desenrola, Mano, cara. Desenrola o teu drone, o drone do Karl Marx, rapaz, da TV Max aqui. Então, assim, gente, muito obrigado, brincadeiras à parte, agradecer Papai do Céu. Estamos por aqui sempre. E eu sempre digo, persista no que você quer buscar. Entregue nas mãos de Deus. A gente faz um plano e Deus faz outro. Então, assim, nunca desista dos seus objetivos. Entrega na mão do Senhor e faça com que tudo Deus possa fazer na tua vida de bom. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe e até a próxima semana. Tá?